Fala, investidor! Vamos para mais uma aula aqui no canal do YouTube. Dessa vez eu vou disponibilizar essa aula que ficaria exclusiva para o Fundamentei Black, mas eu vou deixar também liberada aqui no YouTube para você ter um gostinho do nível de conteúdo que a gente entrega lá no Black. Então, se você ainda não conhece o Fundamentei Black, entra no link aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá em tudo que você vai receber. Então, Black é a área mais completa de buy and hold do Brasil. Então, você tem aqui curso de mindset do investidor, como gerenciar sua carteira, como investir em ações, desde o básico até o mais avançado. Demonstrativos financeiros, esse curso aqui está sensacional para você que ainda tem dificuldade com contabilidade e isso aqui vai te ajudar demais. Curso de análise de ações na prática, vários exemplos aqui para você aplicar na prática de como você pode analisar as empresas. Valuation para buy and hold, então isso aqui não existe no mercado financeiro, é o único curso que eu já vi por aí que realmente foca em como você pode extrair valor desses múltiplos de valuation sem aquelas sardinhagens lá de só focar em preço, dividendo, etc. Tem meu curso aqui de investimento exterior para quem quiser diversificar lá fora, curso de fundos imobiliários, análise de carteira e vídeos selecionados a dedos aqui que ficam perdidos no YouTube, que eu corto e deixo disponível aqui só para os Blacks. Então, vou sempre alimentando essas lives aqui minhas de 2 vídeos para poder criar aí a melhor área de buy and hold do Brasil, beleza? Então, se você não conhece, clica no link da descrição para você entender melhor o que a gente tem para oferecer, beleza? Então, o objetivo da aula de hoje é falar melhor sobre mais um podcast, fazer um react aqui de um podcast que eu vi recentemente, que eu considero aí como se fosse o segundo melhor podcast que eu já vi sobre bolsa de valores. O primeiro está disponível só agora lá no Fundamentei Black. Eu deixei disponível um tempo no YouTube, mas depois agora é só para os Blacks. Tá? Então ficou sensacional, são várias sacadas aí para você poder pegar para melhorar os seus critérios, melhorar as suas análises. Então está sensacional. E o objetivo aqui de hoje é a gente dar uma passada geral em tudo que foi falado nesse podcast, pelo menos nos principais pontos. Eu já separei tudo aqui nos slides organizados. Eu vou lendo e comentando com você o que eu achar que vale a pena acrescentar ou não aí. Se eu concordo, se eu não concordo. Então acho que vai ficar uma dinâmica bem legal. Obviamente vai ficar muita leitura, mas aí faz parte que eu quis colocar aqui nos slides tudo que eu não queria deixar de passar nada aqui para poder falar realmente tudo que eu imagino que vale a pena para você aprender e para eu também, né? Então, acho que vai ficar bem legal aqui a dinâmica, beleza? Falando aqui do podcast, foi o podcast com o Adriano Almeida, um gestor de fundos, tá? Então, mais um podcast aí do Market Makers. Eu acho que esse podcast é muito bom, porque ele agrega demais aí, vem agregando demais nos últimos tempos, fazendo entrevistas com gestores. Então, eu sei que vai uma galera lá meio sardinhesca de vez em quando, mas faz parte, cabe a você como investidor filtrar ou não o que faz sentido para você. E já é o segundo podcast aí que eu vejo que trazem um gestor com uma filosofia mais parecida com o que a gente ensina aqui no Fundamentei, focada no buy and hold, então focada em longo prazo, sem essas sardinhas de curto prazo. Então, eu acho que vale muito a pena para você assistir tudo isso aqui. Então, vai ficar talvez um vídeo um pouco longo aqui, mas vale a pena aí só para você também fortalecer essa raiz que a gente sempre ensina aqui do buy and hold, né? Todos esses ensinamentos que a gente vem constantemente, toda semana aqui falando, fazendo as análises, utilizando esse método, mas que muitas vezes o lado sardinhesco, o lado da bolsa não sai do lugar, o lado de focar em múltiplos, dividendo, etc., fala mais alto. Eu entendo isso, porque o meu também sempre fala, mas o objetivo principal não é você matar o seu lado sardinhesco. O objetivo principal é você controlar esse lado e entender o que faz sentido ou não para você aplicar na sua vida aí como investidor, beleza? Então, quem é Adriano Almeida? Falando um pouco da infância dele, ele morou em Los Angeles dos 8 aos 16 anos, estudando em escolas americanas. Sua educação foi inteiramente em inglês. Seu pai, entusiasta dos Estados Unidos, influenciou sua decisão de estudar nos Estados Unidos. Na adolescência, ele e seu irmão se dedicaram a aeromodelismo, cultivando um fascínio por aviação. E aí ele se formou em engenharia e, em 1987, Adriano foi para os Estados Unidos estudar engenharia aeroespacial, concluindo um mestrado na área de monitoração de estruturas de aeronaves. Ele passou a maior parte dos anos 90 trabalhando em laboratórios de pesquisa. Então dá para ver aí que é mais um que, assim como eu, não começou direto aí estudando finanças, economia, administração, algo relacionado à bolsa, mas que depois se interessou por livros e o assunto relacionado a esse assunto, e aí meio que fez a virada de chave para trabalhar no mercado financeiro. E a transição dele foi com a leitura do livro One Up on Wall Street, de Peter Lynch, e conversas com um amigo que trabalhava no ramo financeiro. Despertaram seu interesse por investimentos. Em 1998, durante um estágio na Dreyfus Corporation, um fundo de ações de renome, Adriano ingressou formalmente no mercado financeiro. Então tem mais ou menos aí, vamos colocar 25, 26, 27 anos mais ou menos que ele está aí, né, no mercado. Quase 30 anos.
Carreira em gestão de portfólio, ele trabalhou como analista e posteriormente como gestor de portfólio em diversos fundos de ações por 15 anos. Então vamos dizer aí até mais ou menos 2013, né? Por aí. E aí em 2014 ele fundou sua própria gestora independente nos Estados Unidos, onde aplica essa filosofia de investimento de longo prazo, a Seven Capital Management, tá? Então depois se quiser entrar no site aí, dá uma olhada. Se eu não me engano, eu tentei entrar aqui, mas pede um login, uma senha. Esses sites de fundo de ações são meio esquisitos, tá? Depois tu pode dar uma olhada aí melhor, mas não vi muitos detalhes. Mas durante aqui o podcast ele falou várias características aí do método que eles aplicam no fundo e aí vai fazer um sentido melhor para a gente. E aí, começando aqui com o primeiro slide, que a gente vê que eu achei interessante trazer isso, que ele falou que o filho dele uma vez perguntou para ele quando era criança, papai, o que você faz para poder a gente entender melhor qual o objetivo dele aí ao trabalhar como gestor de fundo. Aí a resposta inicial foi, ele encontra grandes empresas de alta qualidade que ao longo de décadas transformam um investimento de $1 milhão em 100 milhões de dólares. E aí essa resposta inicial foi detalhada, explicando a complexidade e o trabalho árduo envolvidos na identificação dessas empresas e na gestão de longo prazo dos investimentos. Ele explicou que seu trabalho principal é identificar erros e confiar na capacidade das empresas escolhidas para gerar valor, né, no caso. Então, achei interessante essa abordagem aí de que, teoricamente, parece muito simples, né? Vamos escolher aqui empresas que vamos multiplicar por 100. Né? Geralmente a galera chama de 10 baggers, acho que multiplicam por 10. 100, não sei nem como é que chamaria, o quê? 100 baggers. Mas eu acho que é interessante para entender melhor qual é o objetivo final desses fundos de ações, que é basicamente multiplicar o capital, mas existem diversos caminhos que os gestores podem seguir, diversos métodos que eles podem aplicar, e o que eu quero trazer aqui hoje é o que o Adriano aplica para ele aí no fundo dele. E esse método que ele ensina que ele aplica, é basicamente resumido em os 3 círculos que ele chama. E aí a interseção desses 3 círculos representa as empresas consideradas extraordinárias e com maior potencial de sucesso no longo prazo, segundo a filosofia dele. Então, o primeiro círculo seria o management, que seria o gerenciamento de pessoas, quem está por trás da empresa, gerindo a empresa. Então, vamos dizer assim, a governança dela. Né? A qualidade da gestão e da equipe da empresa, com foco na cultura, lealdade, alinhamento com o propósito da empresa e a capacidade de adaptação a mudanças. A ideia principal é que o sucesso da empresa reside na inteligência coletiva da equipe e não apenas em indivíduos excepcionais. Então, vamos dizer assim, a Amazon não depender só do Jeff Bezos, a Tesla não depender só do Elon Musk. Então, é mais ou menos nessa linha que ele pensa de que ele gosta de investir em empresas que atraiam e retém bons talentos, que não ficam dependendo de uma mente extraordinária para poder tocar a empresa, que tem, assim, mentes diferenciadas em conjunto, trilhando aí um caminho de sucesso no longo prazo. Achei isso interessante. Isso aqui também, obviamente, não é tão simples de identificar, mas vamos aí seguindo aqui com a aula que vai ficar mais claro para o final. O segundo círculo seria o de business, então o próprio negócio, a qualidade do negócio em si, sua resistência a crises, sua capacidade de gerar valor de forma consistente e repetitiva ao longo do tempo. E a presença de economies of scale, economias de escala, que o fortaleça com o crescimento. A busca por empresas com modelos de negócio defensivos e resilientes. Isso aí a gente busca geralmente também, aqui que a gente ensina no Fundamentei, que é você evitar determinados setores que muitas vezes não geram valor ao longo do tempo. Né? São muito cíclicos, muitas pessoas acabam ficando nervosas com a variação da cotação, e o ideal é você focar em negócios mais resilientes, que tenham uma previsibilidade maior do que negócios mais cíclicos. Né? E o terceiro círculo seria o secular growth, ou crescimento secular, vamos traduzir assim. A capacidade da empresa de apresentar crescimento sustentável e duradouro no longo prazo. Não se trata apenas de taxas de crescimento altas, isso é importante, mas um crescimento consistente e com uma longa pista, que ele chama de long runway, para expansão, muitas vezes baseada em penetração de mercado ou inovação tecnológica. A opcionalidade de crescimento do futuro é crucial. Então, ou a empresa vai crescer adquirindo outras empresas, que seria o crescimento inorgânico, ou ela vai crescer de uma forma orgânica, com o próprio negócio dela evoluindo, criando novas fontes de receita, penetrando em novos mercados, então, ou mesmo criando um novo mercado, isso é muito interessante, mas que também não é tão fácil de identificar, mas que se você consegue juntar esses 3 círculos numa empresa só, você aumenta muito a probabilidade de ter um investimento de sucesso no longo prazo. Ele chama também agora de inteligência coletiva, Swarm Intelligence, que seria, ele faz uma analogia com as formigas para ilustrar o conceito de inteligência coletiva aplicada às empresas. Então ele argumenta que assim como uma colônia de formigas, uma empresa de sucesso se caracteriza por cooperação e especialização,
Então as formigas em uma colônia trabalham juntas, cada uma com sua função específica, no caso soldados, operários, etc., contribuindo para o bem comum da colônia. De forma similar, em empresas bem-sucedidas, os funcionários trabalham em conjunto, com especializações complementares em direção aos objetivos da empresa. O segundo seria adaptação e resiliência. Então as formigas demonstram uma incrível capacidade de adaptação e mudanças ambientais e superação de obstáculos. Uma colônia pode sobreviver a perdas individuais e as mudanças no ambiente, pois a organização e o propósito coletivo persistem. Da mesma forma, empresas resilientes se adaptam a crises, mudanças de mercado e concorrência, sobrevivendo e prosperando devido à sua estrutura e ao seu propósito. Então isso é muito importante, né? Tipo assim, às vezes a gente vê uma cultura de empresas que estimulam muito a concorrência interna, então fica um pisando no calo do outro ali para poder crescer na empresa. Isso não é muito bom. O importante é cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu melhor ali, onde consegue fazer o melhor, né? Agregar mais. E também a questão de, hoje em dia, no mundo cada vez que está mudando cada vez mais rápido, essa adaptação às novas tecnologias, adaptação a esse novo mundo que está vindo, tá cada vez mais rápido, e a resiliência de se adaptar a essas mudanças também geram aí essa inteligência coletiva que ele falou. Tem também o propósito comum, que é o propósito central de uma colônia de formigas, é a sobrevivência da rainha e o crescimento da colônia. Vamos traduzir assim como o crescimento não é do CEO, né, mas assim, da própria empresa em si crescendo e todo mundo crescendo junto com ela. Esse propósito unificador guia as ações de cada formiga. Para Adriano, empresas bem-sucedidas também precisam ter um propósito claro e compartilhado por toda a organização. Esse propósito não é apenas o lucro, mas algo maior que motive e guie as decisões de todos os colaboradores. Outra coisa também difícil de você identificar nas empresas, mas que muitas vezes os fundamentos em si tendem a demonstrar isso, os fundamentos de longo prazo talvez mostrem isso um pouco, né? Mas difícil de enxergar também, mas gostei da ideia. Liderança distribuída. Então, embora a rainha seja central para a reprodução, a colônia não depende exclusivamente de suas decisões. A organização é distribuída com diferentes níveis de tomada de decisão e adaptação local. Isso permite maior resiliência a problemas e melhor adaptação a mudanças inesperadas. Empresas com inteligência coletiva também demonstram esse tipo de liderança distribuída, onde a capacidade de decisão e adaptação não se concentra em um único indivíduo, como no caso do CEO, que eu dei o exemplo lá, de muitas vezes a Meta dependia do Zuckerberg, a Amazon dependia muito do Bezos, né? Agora ele está mais afastado, ou a Tesla do Elon Musk, evitar muito Bill Gates com a Microsoft. Então, quanto menos a empresa depender dessas mentes brilhantes aí, vamos dizer, melhor, né? Em resumo, a analogia das formigas enfatiza a importância de uma cultura organizacional forte, baseada em colaboração, adaptação, propósito compartilhado e liderança distribuída para o sucesso de longo prazo de uma empresa. Para Adriano, empresas com essas características têm maior probabilidade de se manterem resilientes e de crescerem de forma sustentável, como uma colônia de formigas que prospera por milhões de anos. Então, isso é interessante também. Um exemplo prático que a gente tem aqui dessa liderança seria você investir na Meta hoje, é você investir basicamente no Zuckerberg. Por quê? Porque ele detém a maior parte do controle da empresa, então não da maior parte das ações, mas as ações dele têm 10 vezes mais votos do que as ações normais que são negociadas na Bolsa. Então ele ainda detém o controle da empresa de uma forma muito significativa. Então se você quiser investir na Meta hoje, você vai estar investindo basicamente na mente do Zuckerberg, que é o que ele definir. Se ele quiser investir lá em óculos de inteligência artificial, cara, uma boa parte do P&D lá, da pesquisa e desenvolvimento da Meta, dos gastos dela de investimentos, vão para esse óculos aí de realidade virtual. Vai funcionar no futuro? Não sei. Mas se você investir na Meta, você tem que acreditar que vai dar certo no futuro. Vamos só simplificar isso aqui, né? Então é mais ou menos isso que ele fala, de evitar empresas assim que dependem muito de uma única pessoa. Aí o estudo do ativo, né, ele explica aí que não utiliza métodos quantitativos ou screeners, né, que eles chamam, para avaliar se uma empresa possui as características de inteligência coletiva e propósito. Seu processo é profundamente qualitativo e requer um trabalho intenso de pesquisa que ele descreve como crucial e negligenciado pela maioria dos investidores. Ele se concentra em entender a essência da empresa ao longo do tempo, buscando indícios dessas características nos seguintes materiais: transcrições de conference calls, então os webcasts aqui que a gente tem no Brasil também, né? Ele lê extensivamente as transcrições das teleconferências trimestrais das empresas, geralmente cobrindo muitos anos. Ele menciona ler até 80 documentos para empresas com 10 anos de história. Essas transcrições fornecem insights sobre as estratégias, decisões e perspectivas da administração, revelando a cultura da empresa e o seu propósito através das declarações e respostas às perguntas de analistas. Dão preferência por empresas com pelo menos 10 anos de histórico. Então,
vai aquela questão de evitar empresas que começaram agora na bolsa, que não tem um histórico muito claro, que fica difícil de você enxergar muito bem o que a gestão se propõe. Então, quanto maior esse histórico, aqui no Fundamentei a gente traduz mais ou menos quanto maior o histórico de fundamentos, melhor você consegue ter uma ideia de como a empresa tende a prosperar no futuro, né? Então, obviamente, as empresas vêm mudando muito rápido ao longo dos últimos 10 anos, então vem mudando o modelo de negócio, a gente viu aí Adobe, Microsoft, né? A própria Apple também vem criando novas fontes de receita, então essas empresas de tecnologia, a Nvidia agora explodindo, né, recentemente, então as empresas estão mudando muito rápido, mas algumas coisas que tendem a não mudar é essa questão do propósito, da gestão, você consegue identificar de alguma forma olhando esses documentos aí, para ver se o gestor é mais sardinhão ou menos sardinhão. Resumindo, é isso. Relatórios anuais, os 10-Qs e relatórios similares, os relatórios financeiros anuais, especialmente documentos 10-Q nas empresas americanas, fornecem informações essenciais sobre a performance financeira, estratégias e riscos da empresa. Para Adriano, esses relatórios são complementares às transcrições e ajudam a corroborar a narrativa. Então, 10-Q também é muito cheio de informação, só que é aquilo, né? Aquela confusão lá. Pelo menos no Brasil a gente tem a vantagem dos releases terem alguma mínima organização, é mais diagramadozinho, né? Bonitinho, colorido. Vai lá ver um 10-Q como é que é para ver a diferença. Então, histórico da empresa. Adriano enfatiza a importância de estudar todo o histórico da empresa desde a sua fundação. Ele busca entender a trajetória da empresa, como superou desafios, como se adaptou às mudanças de mercado e tecnologia e como seu propósito e cultura evoluíram ao longo do tempo. E análise da narrativa, ele busca consistência na narrativa da empresa. As declarações da administração em diferentes anos devem refletir um propósito e uma estratégia coesos. Mudanças bruscas ou inconsistentes podem indicar problemas de gestão ou de estratégia. Mesmo mudando o CEO, a empresa se mantém no mesmo objetivo ou propósito? Aí volta naquela questão das formigas, né? Rainhas diferentes, mas o modelo permanece, né? O objetivo da colônia permanece o mesmo. Então é mais ou menos por aí que ele fala que ele faz o estudo de um ativo. Obviamente, para nós meros mortais, que não temos analistas para fazer esses estudos para nós teríamos que fazer esses estudos, já complica mais porque, cara, você não vai parar para ler 80 transcrições do webcast, né? Mas são coisas que eu acho que com o tempo vão evoluindo, com a ajuda da inteligência artificial, a gente vai conseguir de alguma forma no futuro, no Fundamentei, eu vejo que mastigar cada vez mais essas informações que são subjetivas hoje, a gente vai conseguir de alguma forma objetivar aqui, organizar de alguma forma, assim como a gente tem os balanços hoje no site, remuneração dos administradores, várias informações organizadas que estão jogadas por aí, a gente consegue, no caso aqui de um site como Fundamentei, com a ajuda da inteligência artificial, organizar ainda mais essas informações que, como ele fala aqui, você vai estudar todo o histórico da empresa desde a fundação. Cara, hoje você faz isso manualmente, você tem que ter uma equipe dedicada. Como que o investidor comum pode ter acesso a isso? Cara, na minha cabeça, só com inteligência artificial, porque é com ela que a gente vai conseguir criar prompts, criar formas de conseguir estruturar isso que ele fala aqui, que demora às vezes meses para estudar uma empresa, de uma forma condensada e resumida, que nós, investidores médios mortais, conseguiremos tomar melhores decisões, filtrar melhores empresas, de acordo com essas informações que hoje estão jogadas por aí e que nem eu, nem ninguém aqui vai ficar lendo 80 transcripts, né, para poder filtrar as empresas. Outras questões, isso é interessante que eu vi ele falando, que é a análise da resposta às perguntas dos analistas. Então ele presta muita atenção às perguntas feitas pelos analistas durante a teleconferência e principalmente a forma como a empresa responde. É aquilo que eu acabei de falar, como é que a gente vai fazer isso, né? As perguntas e respostas revelam tanto a visão da empresa quanto a percepção de mercado sobre ela. A capacidade de resposta, a clareza e foco da gestão demonstram também a qualidade do management. Concordo, mas difícil de enxergar, né? Observação de padrões. Através da leitura extensiva e análise da narrativa, Adriano busca identificar padrões de comportamento ao longo do tempo. Empresas com inteligência coletiva demonstram uma capacidade consistente de tomar decisões acertadas e de se adaptar a mudanças, mesmo com a mudança dos gestores. Aí aqui vem outra mudança aqui também, que ele fala que uma outra questão da filosofia dele, que é o They Work for Us, que é basicamente eles trabalham para a gente. Então, em resumo, o método dele é um mergulho profundo e de longo prazo na história e na cultura de cada empresa, buscando evidências qualitativas da presença dos 3 círculos em seus relatórios e comunicações públicas. Então ele não busca uma fórmula mágica, mas sim um entendimento profundo e holístico da empresa, baseado em uma análise detalhada e crítica de um vasto conjunto de informações. O objetivo final é gastar tempo para encontrar empresas que depois você delega para a gestão a criação de valor e só fica em cima verificando se estão cumprindo o prometido. Cara, eu acho sensacional isso. Por quê? Porque eles gastam tempo aí, meses, vamos dizer assim, para estudar uma empresa e depois eles ficam décadas, vamos dizer se realmente deu certo, né, ou não,
décadas investindo nessa empresa, apenas monitorando ali o que deu certo, o que deu errado. Cara, eu acho super válida essa estratégia. Tende a ser mais ou menos o que a gente faz no buy and hold, então a gente tem o trabalho inicial ali, aquela primeira marcha para você poder filtrar, entender melhor os seus critérios, montar sua carteira, e aí depois você vai ficar, cara, décadas só acompanhando ali se as empresas estão entregando o prometido, continuam com bons fundamentos, boa governança, etc. Basicamente o que a gente faz aqui, né? Só que de uma forma mais profissional, no caso deles aqui. Outra questão é essa forever mentality, que é o que eu tento passar aqui também para vocês, que muitas vezes, recentemente, eu não falo nem mais investimento de longo prazo, bolsa, renda fixa, etc. Eu falo como investimento eterno, né? Só que o eterno, muitas vezes, fica muito subjetivo na cabeça das pessoas. E o que eu tento trazer com essa forever mentality aqui, há alguns anos também, mas que ele também citou isso no podcast, é você investir com foco na eternidade. Então você, enquanto as empresas da sua carteira forem boas, enquanto elas estiverem gerando valor e tal, você não vai vender, né? Você não tem uma ideia de que, cheguei com 65 anos, vou vender tudo, agora vou ficar na renda fixa ou vou botar debaixo do colchão dinheiro. Não tem isso. Enquanto as empresas estiverem lá, né, essa é uma mentalidade muito boa que o Barsi aplica aqui no Brasil também, vamos dizer assim, de ser eterno, não de você não fazer sardinhagem, né? Porque ele, na minha opinião, ele fala muita sardinhagem, mas apesar de falar muita coisa boa também. Mas eu sei que ele tem essa forever mentality, que é aquela questão de você permanecer investido na bolsa enquanto você estiver vivo. É basicamente isso. Você vai permanecer ali com seus investimentos até o seu último dia e depois você vai deixar de herança, vai deixar para doação, para quem não tem, para quem deixar de herança. Basicamente isso, não tem muito mistério, né? Então, é interessante a gente ver como um gestor de fundo também tem essa mentalidade comparado a vários gestores de fundo que não tem, porque muitos gestores de fundo só focam no lucro de curto prazo. Eles têm que ali gerar retorno de curto prazo para poder chamar a atenção da mídia, chamar a atenção de investidores, para captar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro com taxa de administração. Basicamente isso, né? Esse é o objetivo de um fundo de investimento, se você não sabia, mas de ações. Mas eu gostei dessa questão aqui de que ele aplica num fundo a mesma filosofia que a gente também aplica aqui no Fundamentei, né? Então, esse Forever Mentality, basicamente, eles tentam focar em empresas com modelo de negócios eternos que não dependem de algo momentâneo. Então, tem muito hypezinho aí de empresa, né, que quando você olha para o longo prazo, você fala, porra, esse modelo de negócio aí, sei não. A Forever Mentality, mentalidade para sempre, traduzindo assim de forma literal, é um conceito central na filosofia de investimento. Ela representa a intenção de manter as ações de empresas excepcionais no portfólio indefinidamente, ou pelo menos por um período extremamente longo, ignorando as flutuações de curto prazo do mercado. Não se trata de uma decisão literal de possuir as ações para sempre, mas de uma abordagem que prioriza o crescimento orgânico e a acumulação de valor no longo prazo sobre os ganhos de curto prazo. Eu já tenho não sei se eu concordo 100% com isso, assim, eu acho que é literalmente você possuir as ações para sempre. Qual o problema? Enquanto a empresa for boa, cara, que seja, né? Não vejo isso como algo ruim. Essa mentalidade se diferencia da abordagem tradicional de buy low, sell high, que é basicamente comprar barato e vender caro, que foca em prever oscilações de mercado para obter lucros rápidos, que é justamente o que a gente não faz aqui, né? Forever Mentality transcende essa perspectiva concentrando-se nos seguintes pontos. Visão de longo prazo. O investidor ignora as flutuações diárias ou mesmo anuais de preço das ações, focando-se na capacidade de geração de valor da empresa ao longo de décadas. As variações de preço são consideradas ruído, sem significado relevante na perspectiva de longo prazo. Mesmo que uma ação suba muito, ela não será vendida por causa disso. Uma das perguntas que ele mais recebe é: por que você não vendeu quando uma ação esticou demais? E ele responde que vai contra a sua filosofia. Cara, exatamente o que a gente ensina aqui, né? Só que um dos maiores desafios dos investidores é transcender aí essa questão de conseguir ignorar essas flutuações diárias de curto prazo, porque tá todo mundo olhando cotação. Se você aporta ali todo mês, aí você tem lá 100 mil, daqui a pouco tem 95, daqui a pouco 93, daqui a pouco 87. Cara, tu vai ficar preocupado. É quase impossível o ser humano não ficar ligado no valor financeiro que ele tem na bolsa, né? Mas é aquilo que eu falei, não é você matar esse lado, porque você não vai conseguir. A gente vai sempre ter essa questão ligada ao financeiro e tal. Não tem como matar esse seu lado, mas tem como você controlar e entender que isso faz parte do jogo e você continuar seguindo o seu plano, aportando todo mês, comprando empresas boas, etc e tal. Então, basicamente isso. Crescimento sustentável, então a escolha das empresas se baseia na crença de que elas conseguirão manter um crescimento acima da média do mercado por um período considerável, impulsionado pela qualidade do negócio, da gestão e da inovação contínua.
Outra questão é a resiliência, então a Forever Mentality pressupõe que as empresas escolhidas são resilientes a crises econômicas e mudanças de mercado. A capacidade de adaptação e a solidez do modelo de negócio são essenciais na escolha de investimentos. Isso também eu concordo. Isso vai muito da governança, né? da gestão tomar as decisões certas para poder fazer essas adaptações. Tem o compounding, que a estratégia se apoia no poder do compounding, que vamos traduzir aqui para o português, seria o poder dos juros compostos ou do crescimento composto, tá? Ou seja, a acumulação de retornos sobre retornos ao longo do tempo. Mantendo os investimentos por longos períodos, o investidor se beneficia exponencialmente do crescimento da empresa. Redução de custos e impostos, então manter as ações por longos períodos reduz os custos de transação e os impostos associados à venda frequente de ativos. Isso é muito importante, porque por mais que hoje em dia a corretora tem taxa zero, não sei o quê, fica lá girando para você ver a taxinha da B3, a taxinha dos impostos que você vai pagar no longo prazo. No entanto, a Forever Mentality não implica em cegueira. O Adriano enfatiza a importância de monitorar constantemente as empresas investidas, buscando sinais de mudança nos 3 pilares: gestão, negócio e crescimento secular. Nos 3 círculos lá. Né? Se a confiança nessas áreas for perdida, a venda das ações é considerada, mesmo que isso implique em contradizer a Forever Mentality em um caso específico. Então aqui, assim como o gestor de fundo que fica ali grudado nas empresas, entende tudo das empresas, é muito mais fácil para entender se uma empresa perdeu valor ou não. Né? Então, é interessante, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aí ele vem falando aqui que não gosta de screens, sei lá, como você quiser falar. Adriano rejeita o uso de screeners, que são filtros quantitativos, então você vai lá no Fundamentei, filtra ali ROI acima de tanto, margem acima de tanto, dá lucro, não dá lucro. Então, essa questão aí dessa seleção de empresas, ele não acredita que o uso disso seja benéfico por acreditar que eles simplificam excessivamente a complexidade do processo de investimento e, consequentemente, levam a decisões equivocadas. Concordo 100%. Sua argumentação se baseia em vários pontos. Simplificação excessiva. Screener tipicamente utilizam as métricas financeiras como múltiplos de avaliação, PL, PVP, etc., que a galera mais usa aí, de dividend yield, taxas de crescimento e indicadores de rentabilidade. Adriano argumenta que essas métricas, embora úteis como ponto de partida, não capturam a essência de uma empresa, sua cultura, sua gestão e sua capacidade de adaptação de longo prazo. Vou traduzir aqui. Você utilizar essas questões aí, você não consegue enxergar pontos subjetivos, que a gente fala de boa governança, por exemplo, você não vai enxergar nesses filtros. Né? E muitas vezes você vai ver um momento muito atípico da empresa, vamos dizer assim, uma NVIDIA agora crescendo a não sei quantos mil% ao ano aí. Né? Isso teoricamente tende a te enganar, porque você entende que esse crescimento não vai ser eterno. Né? Então é algo para tomar cuidado quando você foca excessivamente nesses indicadores isolados. Reduzir a avaliação de uma empresa a um conjunto de números quantitativos ignora a riqueza de informações qualitativas cruciais, que é o que a gente tenta organizar aqui no Fundamentei, né? Não ficar somente nos indicadores, nos números, mas também trazer, por exemplo, o resumo lá dos releases, né? Para que a gente traz aqui trimestralmente para os usuários premium do Fundamentei. Então, a nota da IA, as nossas avaliações. Então, a gente tenta trazer sempre análises mais objetivas aqui no site. Né? Contexto e qualidade, o mesmo número pode ter significados completamente diferentes em empresas distintas. Por exemplo, uma alta taxa de crescimento pode ser sustentável em uma empresa com um modelo de negócio inovador e uma gestão eficiente, mas insustentável em outra com um modelo de negócio fragilizado. Screeners não conseguem capturar esse contexto crucial. A qualidade da geração de lucros em uma empresa não é diretamente comparável à outra. Então isso é importante também, né? Porque muitas vezes as empresas estão em momentos diferentes e um screener não vai capturar isso. Né? Você vai ter que fazer uma análise mais profunda ali. Desconsideração de fatores qualitativos. Screeners não consideram fatores qualitativos essenciais como a cultura, qualidade da gestão, capacidade de inovação, propósito, resiliência, mudanças. Esses fatores são, na visão de Adriano, fundamentais para determinar o potencial de sucesso de uma empresa. A gente já falou sobre isso. Viés de confirmação. O uso de screeners pode levar ao viés de confirmação, onde o investidor busca seletivamente empresas que se encaixam nos critérios pré-definidos, ignorando as informações que contradizem sua hipótese inicial. A gente vê muito isso na galera que começa a ler o Bazin, né, aquele livro do Bazin de 30 anos atrás, chega aqui, não vou comprar empresas com dividend yield menor que 6%, múltiplo PVP não sei de quanto. Cara, isso aí é completamente ilusório hoje em dia, não funciona mais, e se você permanecer buscando empresas focando somente em indicadores isolados, você vai deixar muita empresa boa de fora da sua carteira, né? Infelizmente. E muitas vezes colocar empresas ruins, né, que não geram valor, mas que enganam ali olhando os indicadores isolados. Busca por oportunidades escondidas, então empresas excepcionalmente bem geridas
com grande potencial de crescimento podem não se enquadrar nos critérios tradicionais de screeners. Exemplos, múltiplos de avaliações altos em empresas com alta capacidade de crescimento. O foco de screeners pode levar o investidor a ignorar essas oportunidades escondidas, entre aspas. Né? Então, pode ser, mas é mais difícil de enxergar também. Em resumo, Adriano prefere um processo de avaliação qualitativa e baseado na narrativa, em detrimento da utilização de screeners. Ele acredita que o entendimento profundo da empresa, sua história, sua cultura e sua capacidade de adaptação no longo prazo é fundamental para identificar empresas outstanding e garantir retornos consistentes no longo prazo. Screeners podem ser úteis como ferramentas complementares, mas não como a base principal da decisão de investimento. Perfeito, assina embaixo. Continuando aqui, ele fala que menos de 5% das ações. O que ele tem a falar sobre isso? Ele fala que acredita que das mais de 5 mil empresas com liquidez nos Estados Unidos, não mais do que 5% se encaixam nesse nível de qualidade que vai além apenas dos números. E aí, aqui eu fiz um parêntese, né? Acredito que aqui ele esteja falando basicamente de boa governança além dos fundamentos, que é aquilo tudo que eu falei naqueles critérios, né? De ter um CEO que, cara, focado no propósito da empresa, de ter uma equipe boa e tal. Cara, eu acho que eu concordo com ele, mais ou menos aí uns 5%. Realmente empresas boas aí. 5% a gente estaria falando na faixa de 250 empresas, vamos dizer assim, com liquidez e que são realmente boas. Eu chuto que é por aí mesmo, tá? Olhando aqui pelo Fundamentei, pelo histórico que a gente já estudou de empresas, é mais ou menos por aí mesmo, umas 200, no máximo 300 empresas realmente fora da curva aí para você poder investir. Não que as outras sejam ruins, né? Mas excepcionalmente fora da curva e tal, é por aí. O propósito de uma empresa é um fator crucial e talvez o mais importante para determinar o seu sucesso de longo prazo e a sua capacidade de gerar valor. Ele vai além da simples definição de maximizar o lucro, argumentando que um propósito genuíno e bem definido é o que impulsiona a cultura organizacional, a inovação e a resiliência da empresa. Aqui estão os principais pontos de sua visão sobre o propósito. Propósito como fator de motivação. Um propósito claro e inspirador motiva os funcionários e os alinha em direção a um objetivo comum, criando uma cultura de colaboração e engajamento. Empresas com propósito genuíno atraem e retêm talentos de alta qualidade, formando uma equipe coesa e comprometida. Concordo. Propósito como guia para a tomada de decisões. Um propósito bem definido serve como um guia para decisões estratégicas da empresa, orientando as escolhas em relação a investimentos, inovação e expansão. Empresas com propósito claro tomam decisões mais coerentes e focadas no longo prazo. Mais para frente ele vai dar um exemplo claro de empresa que seguia isso, mas parou de seguir. Propósito como fonte de resiliência. Empresas com propósito forte demonstram maior resiliência a crises e mudanças de mercado. A capacidade de superar adversidades é frequentemente impulsionada pela convicção e pelo comprometimento com um propósito maior. Propósito altruístico. Adriano enfatiza que o propósito ideal não é simplesmente a maximização do lucro, mas um propósito que beneficie também a sociedade. Um propósito altruístico que contribua para a melhoria da vida das pessoas e para a solução de problemas sociais, fomenta uma cultura mais sustentável e engajada. Isso tende, né, no longo prazo, gerar uma motivação maior para a empresa continuar fazendo o que ela está fazendo. Né? Eu entendi o que ele falou aqui. E propósito inalterável. A constância e a perenidade do propósito da empresa ao longo do tempo são cruciais para Adriano. Um propósito que se adapta constantemente ou que muda fundamentalmente com o passar dos anos pode indicar falta de visão e foco. Propósito como diferencial competitivo. Um propósito genuíno e bem comunicado pode se tornar um diferencial competitivo, atraindo clientes que compartilhem os valores da empresa e fortalecendo a sua marca. Isso é importante também, porque, cara, hoje em dia, com tanto acesso à informação, os próprios clientes já entendem mais ou menos como a empresa funciona. Né? Então, assim, se a empresa não tem um propósito muito claro, dependendo assim, se a pessoa for mal atendida, né? Já dá para ter uma noção se a empresa tende a ter uma boa governança ou não, mais ou menos pelo jeito que você é atendido, pela qualidade dos produtos, serviços da empresa, né? Então, hoje em dia, com o Google aí, esses sites que mostram as notas das empresas, comentários, avaliações de outros usuários, é difícil se você não tiver um propósito muito claro e seguir esse propósito à risca, cara, rapidinho as pessoas já ficam sabendo e você tende a perder cliente, né? Em resumo, para Adriano, o propósito de uma empresa não é um detalhe secundário, mas sim um elemento fundamental que impacta todos os aspectos do negócio, desde a cultura organizacional até a capacidade de gerar valor no longo prazo. Ele busca empresas com um propósito claro, bem definido, altruístico e persistente ao longo do tempo, pois acredita que esse propósito é o que impulsiona a sua resiliência e seu crescimento sustentável. A ausência de um propósito claro e duradouro é um sinal de alerta na avaliação de uma empresa. Então, cara, você vê um gestor de um fundo de ações com milhões investidos falando isso, é incrível, né? Assim, porque a gente vê que
Estão surgindo alguns fundos aí também, como esse do Adriano, o último que eu falei lá da Zeno Capital também, né, do que eu fiz o outro React, de gestores que são realmente preocupados com empresas que têm essa questão do propósito, a questão do crescimento sustentável, não colocar o lucro acima de tudo, ver se o gestor está realmente, o CEO está realmente seguindo o que ele prometeu, né? Então, cara, isso é incrível ver isso hoje em dia, né? Eu acho que a tendência é a gente cada vez ter mais fundos com essa mentalidade. Obviamente, nem todos vão investir nas mesmas empresas, porque no fundo, cada um tem os seus critérios pessoais. Então, os próprios gestores fazem esse filtro aí dessas empresas baseado nesses critérios. Mas eles mesmos vão decidir se vão investir numa empresa ou outra. Então, você pode utilizar de alguma forma esse aprendizado para, vamos dizer assim, melhorar os seus critérios pessoais. Inclusive, eu venho fazendo isso recentemente também, estudando muito o que esses gestores vêm falando, tentando aprimorar os meus critérios, tentando evitar empresas que hoje eu invisto, mas que talvez não façam mais sentido na minha carteira hoje, né? Então, e no futuro eu vou falar isso também no Caixa, principalmente no Caixa Preto Fundamentei, que é o meu curso que eu falo a minha carteira completa. E aí eu vou explicar melhor lá também a evolução desses meus critérios, mas que a base hoje já está lá, né, no Caixa Preto. E eu vou melhorando com o tempo e depois vou passando lá para os alunos. E principalmente porque assim, a bolsa você nunca para de aprender, né? Então você está sempre evoluindo, está sempre melhorando. Então não acho que é aquele aprendizado que você aprendeu a base ali, beleza? Então buy hold, foco no longo prazo, etc, propósito e tal, mas que os critérios, eu acho que eles vão sempre evoluindo, principalmente quem gosta de se dedicar à bolsa, né? Quem investe em ETF ou só renda fixa e tal, não tende a não evoluir muito porque não gosta muito de contabilidade e tal. Mas quem gosta de contabilidade, entender sobre as empresas, de ter um controle maior dos ativos que investe, cara, a tendência é ir sempre evoluindo esses critérios, né? Então é interessante eu conseguir também passar isso de alguma forma para os meus alunos aqui, né? Outra discussão interessante, que é o fluxo de caixa descontado, o Discounted Cash Flow, DCF. Adriano expressa ceticismo em relação ao uso do Discount Cash Flow, uma técnica de avaliação de empresas que calcula o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados. Essa é uma discussão muito importante aqui, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui no Fundamentei também, que muita gente acaba se iludindo, chegando na bolsa achando que vai prever o futuro, fazendo fluxo de caixa descontado e tal. Sendo que aqui, ó, um gestor que quase 30 anos de mercado aí falando. Embora reconheça que o fluxo de caixa descontado é uma ferramenta amplamente utilizada, ele argumenta que suas limitações o tornam pouco confiável para a sua estratégia de investimento de longo prazo. Seus principais pontos são incerteza sobre o futuro. Então, o fluxo de caixa descontado depende de projeções de fluxo de caixa futuros, que são inerentemente incertos. Prever o desempenho de uma empresa por vários anos, especialmente em um ambiente econômico volátil sujeito a disrupções tecnológicas, é uma tarefa extremamente complexa e imprecisa. Adriano argumenta que essa incerteza torna as projeções de fluxo de caixa descontado pouco confiáveis. Então, vamos utilizar um exemplo já gerado para você entender melhor. A NVIDIA até 2022 tinha uma taxa de crescimento X e agora ela tem uma taxa de crescimento, sei lá, 10X. Né? Como é que você ia prever isso há 2, 3 anos atrás? Quase impossível. Né? Então, é isso que ele fala. Quando você cria fluxo de caixa descontado, você está desconsiderando que venha uma disrupção na empresa, que ela possa crescer no futuro a taxas até maiores do que ela vem crescendo hoje. Então você meio que, ou você superestima ou você subestima o poder dela de crescimento, né? Então é muito difícil, é basicamente um chute, uma previsão de futuro que a maioria vai errar, né? Outra questão é a sensibilidade às premissas. Então os resultados são altamente sensíveis às premissas utilizadas nas projeções, incluindo taxas de crescimento, margens de lucro e custo de capital, que podem mudar com o tempo. Pequenas alterações nas premissas podem levar a grandes diferenças no valor calculado, tornando o método pouco robusto. Então se você jogar ali 1, 2% de valor, mas jogar isso ao longo de 10 anos faz uma diferença absurda lá no final. E quando você traz esse valor, esse preço ao valor presente, vai dar um preço absurdo, assim, que muitas vezes não vai condizer com a realidade. Né? Foco em previsões em vez de qualidade. O fluxo de caixa descontado enfatiza a previsão de fluxos de caixa futuros sem necessariamente dar a devida importância à qualidade do negócio, da gestão e da cultura da empresa. Adriano prioriza a análise qualitativa dessas características, pois acredita que elas são mais determinantes do sucesso de longo prazo do que as projeções de fluxo de caixa. Concordo 100%. Falta de previsibilidade em empresas com alta opcionalidade. Então, em empresas com grande potencial de inovação e com alta opcionalidade de crescimento, como empresas de tecnologia, as projeções de fluxo de caixa se tornam ainda mais difíceis, pois o futuro é imprevisível e cheio de possibilidades.
O fluxo de caixa contado baseado em projeções rígidas se torna menos eficaz nesse contexto. Concordo 100%. E relevância na prática. Adriano apresenta exemplos de empresas em seu portfólio cujo valor atual não seria justificável por modelos feitos em anos anteriores, mesmo que essas empresas tenham apresentado um crescimento extraordinário ao longo do tempo. Isso demonstra para ele que a irrelevância prática do fluxo de caixa contado na sua estratégia. Também concordo. Em resumo, ele não descarta completamente o uso de fluxo de caixa contado, mas o considera uma ferramenta secundária e pouco confiável para sua estratégia de investimento. Ele prefere se concentrar em uma análise qualitativa, profunda da empresa, tal, né? Ao invés de se basear nessas projeções. Então, para ele, ele não consegue capturar a essência do que a empresa faz somente utilizando esse método aí. Então, ele prefere focar em outras coisas. Concordo 100%, é o que eu faço também. Outra questão que ele fala é a armadilha do market time. Então, cara, se você procurar market time aí no YouTube, você vai ver vídeo meu de 2016 falando aí sobre market time, explicando aí essa questão de você ficar tentando acertar, comprar e vender ações baseando exclusivamente no preço, né? Não é uma abordagem muito certa, né? Então ele critica aí fortemente essa estratégia, argumentando que essa abordagem é contraproducente para investimentos de longo prazo e frequentemente leva a decisões equivocadas. Se você compra por preço, tem que vender por preço. Cara, essa frase aqui, eu também, se você pegar vídeos meus aí, você vai ver que eu falo por isso. Eu falo justamente isso, né? Que se você compra por preço, você vai acabar vendendo por preço e você vai acabar criando um método que muitas vezes você vai estar ali tentando fazer um buy and hold, mas se você foca muito no preço, né, você vai fazer um buy and hold distorcido da realidade, porque a gente não compra por causa de preço, a gente compra por causa de fundamentos, boa governança, etc. Se você comprou uma empresa com múltiplos muito baixos, quando estiverem alto, terá que vender. E aí vai alocar esse capital aonde? Vai correndo atrás de outro ativo sem fazer o estudo correto. Sua principal crítica se concentra nos seguintes pontos. A armadilha do market time. Comprar e vender ações com base no preço implica em market time, tentativa de prever os movimentos do mercado. Uma estratégia notoriamente difícil e pouco eficaz, que eu não preciso nem falar aqui, né? É extremamente difícil prever com precisão os pontos altos e baixos do mercado. E essa tentativa geralmente leva a decisões precipitadas e perda de capital. Isso aí tem diversos estudos mostrando, já falei milhões de vezes aqui também. Ciclo vicioso de decisões, né? Quando você costuma transferir para a bolsa a sua necessidade de ter adrenalina na sua vida, né? Então você fica ali tentando achar ali ativos, né? Comprando, vendendo, ficar olhando o home broker ali, tentando colocar uma adrenalinazinha na tua vida, mas que está focado no lugar errado, né? A bolsa não é lugar para você ficar buscando emoção, buscando adrenalina, né? Se você quiser fazer isso, vai para academia, vai fazer um exercício físico, aí você tenta conseguir essa sua necessidade de adrenalina aí, mas na bolsa você só vai fazer isso aqui, ó, ciclo vicioso de decisões. A abordagem de comprar e vender por um preço cria um ciclo vicioso. O investidor compra porque o preço está baixo e vende porque o preço está alto. No entanto, essa lógica ignora a qualidade da empresa e a sua capacidade de gerar valor no longo prazo. A venda por preço alto pode resultar na perda de oportunidade de crescimento futuro da empresa. 100%. Imagina que você vendeu, sei lá, Nvidia ali quando subiu muito já ali 100%. Cara, já subiu 3.000%, sei lá, desde que ela desenvolveu essa questão da inteligência artificial. Então, se você ficar tentando acertar ali o timing, obviamente você vai perder. E o que geralmente os investidores conseguem tentando acertar o timing? Justamente o contrário, né? Eles compram quando estão na alta e vendem na baixa. É exatamente isso que 99,9% faz. Para não dizer 100%, tá? Imposto e custo de transação. Comprar e vender ações frequentemente acarreta custos de transação e impostos, reduzindo os retornos totais do investimento. Uma estratégia de longo prazo com menor rotatividade de ativos minimiza esses custos. Principalmente para um gestor que investe milhões, né? Não faz o menor sentido você ficar girando e colocando dentro do fundo esses custos de impostos aí, né? Reduzindo o teu retorno, tá? Então, ainda mais em milhões, que quando você vai investir num ativo que você tem milhões para investir nele, você não vai comprar tudo de uma vez, né? Você vai fazendo compras periódicas. Então, imagina você ter que ficar comprando e vendendo periodicamente o mesmo ativo ali ou alguns ativos da carteira. É complicado, né? Então, quanto menos você mexer na tua carteira, melhor. É o que eu sempre falo aqui. Dificuldade em identificar tops e bottoms, no caso, topos e fundos. É virtualmente impossível identificar com precisão os pontos altos e baixos do mercado. A tentativa de fazer isso leva o investidor a perder oportunidades ou realizar vendas precoces, limitando os retornos. Exatamente. Exatamente. E aí, quando um ativo da sua carteira faz isso, você vai fazer isso no outro, e aí no final você vai prejudicar o retorno como um todo, né? E o viés comportamental, que é comprar e vender por preço, frequentemente está ligado a vieses comportamentais, como medo e ganância, prejudicando a tomada de decisões racionais e levando a escolhas desfavoráveis. O que geralmente acontece? Eu já operei trade, né, no passado e sei muito bem.
Quando você está perdendo, geralmente o ser humano ele é corajoso na perda e medroso no ganho. Então quando você está perdendo, você vai lá, aumenta o preço médio, aporta mais, tu liga meio que o foda-se assim, sacou? Então você vai, dane-se, já estou perdendo mesmo, vou esperar aqui. No ganho não. Quando você está ganhando, é tão raro esse momento, principalmente no trade, que quando você está ganhando, você quer já garantir logo o retorno e tal e pronto. Então, por exemplo, vou usar um exemplo bem exagerado também, tipo o Bitcoin. Ah, quem comprou Bitcoin lá em 2010, 2011, hoje está multimilionário. Claro que não, cara. Quando subiu 100% ali, de 1 centavo para 10 centavos, a maioria já vendeu, né? Então é muito difícil você conseguir ficar décadas aí com investimento sem vender, né? Se você tiver essa mentalidade, esse viés aí de curto prazo, se você deixar o medo e a ganância controlarem aí os seus sentimentos na bolsa. Por isso que quanto maior o seu prazo de investimento, no caso a eternidade, mais você tende a controlar esse teu medo e tua ganância, porque tu sabe que isso não vai te influenciar ali no curto prazo, né? Mesmo que o ativo seu caia 50%, se os fundamentos permanecem bons, a governança boa, você simplesmente vai comprar mais com o mesmo dinheiro, né? Então, para Adriano, a razão para comprar uma ação deve ser a convicção na qualidade da empresa, em sua capacidade de gerar valor consistente e sustentável no longo prazo, e não o preço atual. Vender uma ação também deve ser baseado na perda de confiança nessa qualidade e não em mera especulação sobre flutuações de mercado. Perfeito. Aí vem a questão do investimento em small caps, né? Adriano não descarta completamente o investimento em small caps, empresas de pequena capitalização, que muitas vezes os investidores iniciantes acabam, vou focar em small caps porque o potencial de crescimento é muito maior no longo prazo do que um Google, do que uma Apple e tal. Eu tenho uma coisa muito interessante para falar daqui a pouco, vocês vão ver se você concorda com isso. Mas indica que sua estratégia prioriza a qualidade e a durabilidade do crescimento acima do tamanho da empresa. Sua posição em relação a small caps pode ser resumida assim: qualidade prevalece sobre o tamanho. Ele não investe em small caps simplesmente por serem pequenas, mas sim pela possibilidade de encontrar empresas com características excepcionais, que se encaixam em seus 3 círculos: gestão, negócio e crescimento, independentemente do seu tamanho. Então, se ele conseguir identificar ali nos 3 círculos dele uma empresa que tenha 100 milhões de market cap, não tem problema. Mas se também tiver uma de 1 bilhão, uma de 50 bilhões, 100 bilhões, pelo que eu entendi, também não tem problema. Então, ele não leva o market cap em consideração a isso. Ele leva todas essas questões que ele já falou aí, né? Risco e liquidez. Empresas de pequena capitalização geralmente apresentam maior risco e menor liquidez do que empresas de grande capitalização. Essa maior volatilidade e a dificuldade de negociar grande quantidade de ações podem ser problemáticas em sua estratégia de longo prazo. Coisas que geralmente esse risco de liquidez é mais para gestores de grandes fundos e tal, principalmente no exterior, né? A maioria das ações tem liquidez aí para nós meros mortais investirmos. Buscas por empresas outstanding. Então a prioridade é encontrar empresas outstanding, extraordinárias, independentemente do seu tamanho. Se uma small cap apresentar as características desejadas, cultura forte, gestão, modelo e tal, ela poderá ser considerada para investimento. Dificuldade de análise. A análise de small caps pode ser mais complexa, pois muitas vezes há menos informações disponíveis publicamente. A ausência de ampla cobertura de analistas e a menor transparência podem dificultar a avaliação completa da empresa. Então muitas vezes small caps também têm menos tempo de bolsa, né? Então acaba dificultando, tendo menos dados para eles poderem analisar lá, né? Concentração de portfólio. Sua estratégia de investimento com um portfólio concentrado geralmente prioriza empresas maiores, pois elas oferecem maior liquidez e menor risco. Isso aí também varia de gestor para gestor, né? Eu já vi gestor falando que prefere diversificar mais, outros preferem concentrar mais, mas geralmente esses gestores, já é o segundo que eu vejo aqui, que geralmente por eles fazerem esse trabalho tão árduo de seleção de ativos, eles acabam concentrando mais em menos ativos, né? A carteira deles eu acredito que não sejam muito grande, né? Tem aí algumas, sei lá, 10, 15, 20 ativos, né? Talvez por aí. Então, em resumo, a preferência por empresas maiores, large caps ou mega caps, não exclui a possibilidade de investir em small caps, tá? Então, não é que ele está excluindo as small caps, que ele não foca no market cap para poder selecionar essas empresas, desde que elas apresentem os atributos qualitativos e aí eles se ajustam na sua filosofia. A escolha não é ditada pelo tamanho, blá blá blá, né? E aí ele usa a comparação entre empresas que valem trilhões de dólares, como Google, Amazon, Apple e small caps, para ilustrar sua preferência por qualidade e crescimento sustentável sobre o simples potencial de crescimento social ao menor tamanho. Sua argumentação é que, embora small caps possam teoricamente ter maior potencial de crescimento percentual, esse potencial não é garantia de retorno e pode ser superado pela consistência e durabilidade do crescimento de empresas maiores e já estabelecidas. Então, você pegar um Google, uma Microsoft, uma Apple, que estão aí, a compounding aí, né, uma Visa, há décadas aí, às vezes esse compound ao longo de 10, 20 anos
vai ser maior do que uma empresa agora pequena, que teoricamente tem um potencial maior, mas que não se concretiza ao longo desses 20 anos, né? Então, isso que ele fala. E ele argumenta que empresas que já atingiram uma capitalização de mercado de trilhões de dólares, ou bilhões, né, demonstram características excepcionais e duradouras. Eficiência e economies of scale, ou seja, empresas desse porte já demonstram uma capacidade excepcional de gerar eficiência e economies of scale, permitindo margens de lucro maiores e uma capacidade de crescimento sustentado ao longo do tempo. Small caps, por sua vez, ainda estão no processo de construir sua estrutura, o que gera maior risco e incerteza. Concordo. Capacidade de atrair talentos. Então, gigantes de tecnologia atraem e retêm os melhores talentos do mundo, ou seja, os melhores cérebros estão trabalhando nas maiores empresas. Tendem, né, na teoria. Essa capacidade de atrair e reter talentos de alta qualidade é um fator crucial para a inovação contínua e o crescimento sustentado, algo que os small caps podem ter dificuldade de igualar. Muitas vezes as small caps vão ter que oferecer participação na empresa, stock options, um salário até maior do que grandes empresas, para poder reter essa galera que, teoricamente, está abrindo mão de estar numa grande empresa para poder estar lá numa empresa menor. Resiliência a crises. Empresas que sobreviveram e prosperaram por décadas e atingiram tamanhos gigantescos demonstraram uma resiliência excepcional a crises econômicas e mudanças de mercado. Então, você pegar uma Visa aí, o que evoluiu toda a parte de cartão de crédito, transações, etc., nos últimos 10, 20, 30 anos, basicamente Mastercard e Visa que fizeram, né? Então, isso mostra esse poder do compound aí, de adaptação, resiliência à crise e tal, né? Então, esse histórico de resiliência é um indicador de forte cultura corporativa e de um modelo de negócio robusto que não é algo garantido em small caps. Poder de precificação. Empresas que valem trilhões têm um poder de precificação significativo, o que lhes confere maior capacidade de lidar com a concorrência e manter as margens de lucro. E opcionalidade de crescimento, isso é interessante, tá? Empresas desse porte costumam ter uma grande variedade de vetores de crescimento, permitindo diversificar seus negócios e se adaptar às mudanças no mercado. Esse leque de opções dificilmente presente em small caps contribui para a sustentabilidade do crescimento. Então, muitas vezes, um Google ele pode abrir mão de algumas questões lá para poder aumentar a margem de lucro, né? Ou até diminuir um pouco um tempo a margem de lucro, mas continuar ali com um percentual de market share grande no seu mercado, tá? E essa questão também de você já ser muito grande, às vezes você pode abrir mão de crescimento para poder, sei lá, comprar outras empresas, ter uma fase de um crescimento inorgânico maior, né? Adquirindo outras empresas, ao invés de um crescimento orgânico, através das suas próprias operações. Então isso é interessante também. E tem caixa também para fazer esse crescimento inorgânico, né? Essa compra de novas empresas. Então, geralmente essas empresas gigantescas têm essas opções maiores que geralmente small caps não têm, né? As small caps geralmente focam nos seus próprios modelos de negócio para poder crescer, né? Sem adquirir muitas empresas, porque muitas vezes não tem nem dinheiro para isso, né? E é isso que eu achei interessante que ele falou, que é uma das partes mais importantes do podcast, que eu não tinha me aberto ainda para essa possibilidade, que é, cara, a gente vê no futuro empresas que hoje valem 1, 2 trilhões de dólares e que no passado valiam 5, 10 bilhões de dólares e era impensável uma empresa valer, sei lá, 1 trilhão de dólares há 10, 20 anos atrás, e hoje já é mais comum. Cara, por que não, né? Uma empresa que hoje vale 2 trilhões como o Google pode ser impensável de crescer 20% ao ano e virar quase o PIB dos Estados Unidos hoje. Só que se olharmos para 20 anos atrás, era impensável também empresas de trilhões de dólares e hoje valerem trilhões de dólares e hoje tem várias, né? Nvidia, Google, Apple, Amazon. Pode ser que no futuro, pode ser normal no futuro termos empresas valendo 100 trilhões de dólares. Então, 1 ou 2 trilhões hoje não quer dizer muita coisa. Cara, isso aí me abriu minha mente de uma forma assim que eu falei, caraca, é verdade, porque dependendo de como o mundo está mudando, né, tá evoluindo tão rápido, às vezes vem uma inflação aí também maior e tal. Cara, eu acho que tende a ser comum daqui a pouco a gente ver empresas de 10, 20, 30 trilhões de dólares. Coisas que hoje são impensáveis por valer basicamente, sei lá, o PIB dos Estados Unidos, que hoje está aí beirando 20, 25, 30 trilhões de dólares. Como que uma empresa vai valer mais do que o PIB de um país, dos Estados Unidos, né? Seria impensável isso. Mas talvez o PIB vai crescer numa velocidade até mais rápido. E aí o PIB vai estar lá em 100 trilhões e a gente vai ver empresas com 10, 20, 30 trilhões, valendo 10, 20, 30 trilhões de dólares, né? Então, assim, é algo que abriu muito minha mente para entender que por mais que você tenha uma Apple, uma Amazon, um Google hoje valendo trilhões, cara, às vezes 1 trilhão hoje é muito pouco do que eles vão valer daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, né? Como o nosso horizonte é eterno, digamos que eu tenho mais, sei lá, 50, 60, sei lá, anos de vida, cara, é muito possível que a gente veja daqui a 50 anos empresas valendo 100 trilhões. Eu não vejo como impossível, né?
Então, acho que isso foi uma das maiores sacadas umas maiores viradas de chave na minha mente aqui, que eu tava muito limitado com a minha mentezinha assim, tipo, cara, porra, a Apple já vale quase 4 trilhões, Google 3. Porra, daqui a 10 anos, sei lá, se elas valerem 10 trilhões, vai ser um retorno de 300%. Muito pouco, né? Mas, cara, isso é um pensamento muito limitante. Essas empresas podem estar valendo 20, 30, 50 trilhões de dólares. E é uma multiplicação de 50 vezes, mesmo já sendo gigantescas, né? E aí entra o poder desse compound que ele fala tanto aqui, né? E dessas empresas, por mais que elas já sejam grandes, se elas continuarem gerando valor consistentemente ao longo do tempo, mesmo que elas já valham trilhões hoje, ou 100 bilhões, ou 10 bilhões, cara, elas podem valer muito mais no futuro, né? Então, assim, abriu muito minha mente e eu tenho certeza que com essa velocidade que o mundo está mudando hoje, é muito possível que a gente veja aí empresas valendo 100 trilhões. A gente já está falando hoje em dia do primeiro trilionário, né, historicamente falando aí, na nossa geração, né, talvez aí vejam um Elon Musk da vida, ou alguém aí, um Bernard Arnault, né, sei lá, acho que da Zara. Pessoas aí com fortuna de trilhões, né, a gente não sabe. Hoje em dia, cara, alguém ter uma fortuna de 100 bilhões há 20 anos atrás era impensável, né? Hoje em dia já tem vários bilionários com fortuna de mais de 100 bilhões. Então, assim, eu acho que esse shift que eu gostei de fazer olhando esse podcast, que realmente, cara, assim, não quero me limitar a deixar de investir em empresas trilionárias hoje, se elas se encaixarem nos meus critérios pessoais, por pensar isso, por ter esse pensamento limitante, que, pô, elas só vão crescer mais um pouquinho, né, até eu morrer, vamos dizer assim. Mas não, cara, elas podem crescer muito mais, serem 10 baggers hoje. Empresas de trilhões hoje serem potenciais 10 baggers. Cara, isso é surreal. Tem que fazer uma expansão de mente aí grande para poder entender esse conceito, né? Outra questão que ele fala é o long runaway growth, né, para poder sustentar esse crescimento de longo prazo, né? Então, o que diferencia entre crescimento de curto prazo e growth de longo prazo, sustentável, que ele considera crucial para suas escolhas de investimento. Calma aí. Adriano diferencia entre crescimento de curto prazo e growth, que é crescimento sustentável de longo prazo, que ele considera crucial para suas escolhas de investimento. Ele não busca simplesmente empresas com altas taxas de crescimento, mas sim aquelas capazes de manter um crescimento consistente e duradouro. Evergreen Growth, que ele chama, né? Gostei desse termo. Além de apresentar o que ele chama de um long runaway for growth, longa pista para crescimento. Então, vamos dizer assim, o Google hoje cresce a 20% ao ano, mas será que ele vai conseguir continuar? Cara, vai abrindo novas fontes de receita, ele mesmo vai se adaptando, vai criando novas fontes, vai adquirindo outras empresas, e aí ele consegue meio que manter esse crescimento de 20% ao ano, vamos dizer assim, né, só exagerando aqui para simplificar, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, né, para poder chegar naqueles trilhões que eu falei, né? Então eu acho bem possível, né? Seus comentários sobre growth destacam crescimento secular versus cíclico. Ele busca o crescimento secular, ou seja, um crescimento sustentado por tendências de longo prazo, em oposição a um crescimento cíclico, dependente de flutuações de mercado ou de ciclos econômicos. O crescimento secular é mais previsível e confiável para investimentos de longo prazo. Concordo. Não gosto de empresas cíclicas. Eu particularmente falando. Durabilidade do crescimento. A durabilidade é um fator-chave. Uma alta taxa de crescimento não garante sucesso a longo prazo. Ele busca empresas com modelos de negócio sólidos capazes de gerar crescimento consistente ao longo do tempo, mesmo em face de desafios. Isso é importante. Long runway for growth. Adriano busca empresas com uma longa pista para crescimento. Isso significa que uma empresa opera em um mercado com grande potencial de expansão, seja por meio de penetração de novos mercados, da introdução de novos produtos ou serviços, ou da expansão para segmentos adjacentes. Empresas com uma longa pista oferecem maior previsibilidade de crescimento futuro. Então, sei lá, vou dar um exemplo assim. Uma empresa que vai se beneficiar com o envelhecimento da população mundial ao longo do tempo, né? Seria um long runway for growth. Então, assim, hoje ela está com um mercado X, mas que o mercado vai meio que duplicar daqui a 20 anos, porque vai ter mais pessoas de terceira idade no planeta, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos por aí. Crescimento como gerador de opcionalidade. Então, o crescimento não é visto apenas como um aumento nas receitas, mas como gerador de novas oportunidades de crescimento. Empresas que crescem eficientemente de forma sustentável tendem a gerar novas capacidades de opcionalidades, abrindo novos caminhos para a expansão no futuro. Evergreen Growth. Então, ele busca o Evergreen Growth, um crescimento constante e perene, como uma floresta sempre verde, em contraste com um crescimento explosivo e depois estagnado. Essa busca por crescimento constante reflete sua forever mentality. Então, muitas vezes a gente vê uma empresa que está hoje crescendo muito rápido, a PL de 100, 150, né? Mas que
não necessariamente vai se sustentar por muito tempo com um crescimento de 2 dígitos, vamos dizer assim, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque eu acho que eu também concordo que o Evergreen Growth seria o ideal para a montagem da minha carteira, por exemplo. Eu prefiro empresas crescendo 20% ao ano por décadas do que uma empresa crescer, vamos dizer assim, 100% no ano, 200% no outro e daqui a pouco estagnar o crescimento ou até cair, né? Infelizmente. Trade-off entre a taxa e durabilidade. Adriano reconhece que pode haver um trade-off entre taxa de crescimento e sua durabilidade. Um crescimento muito rápido pode ser insustentável a longo prazo, e muitas vezes é. Ele prefere um crescimento mais moderado, mais sustentável e duradouro, e geralmente são. Em resumo, para Adriano, o crescimento não é um fim em si mesmo, mas um meio para gerar valor de forma sustentável a longo prazo. Ele se concentra em identificar empresas com modelos de negócio sólidos, capazes de gerar crescimento consistente e duradouro, com uma longa pista para extensão futura, preferindo qualidade de crescimento à sua velocidade. Isso é importante, hein? Qualidade do crescimento versus a sua velocidade. Isso é muito importante. A busca por Evergreen Growth reflete a sua Forever Mentality e a sua crença no poder do compound. Perfeito. Aí aqui ele vem falando um pouco da filosofia de Benjamin Graham, que é muito famoso entre os iniciantes, principalmente daquela galera que acha que vai ler um livro de 80 anos atrás e aplicar no mundo de hoje, né? Mas ao pé da letra. Versus do Philip Fisher, também um cara muito famoso no mercado financeiro. E aí ele utiliza a comparação entre Benjamin Graham e Philip Fisher para ilustrar a evolução das estratégias de investimento de valor e a importância de adaptar as filosofias ao contexto do mercado. Ou seja, evoluir os seus critérios pessoais. Para quem gosta de estudar as empresas, cara, é muito importante você estar sempre aprendendo, evoluindo e melhorando seus critérios. Até porque você, como pessoa mesmo, tende a mudar também. Então, muitas vezes, o Eduardo lá de 10 anos atrás tinha uns critérios e hoje ele não tem mais porque eu não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, eu posso sim evoluir meus critérios de acordo com isso, né? Com o Eduardo de hoje, não com lá de trás. Ele não os apresenta como mutuamente exclusivos, mas sim como abordagens que foram eficazes em diferentes momentos e que refletem diferentes ênfases. Benjamin Graham representa a abordagem clássica do Value Invest focada na compra de ações com desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco. Graham buscava empresas baratas, com múltiplos de avaliações baixos, frequentemente em situações de crise ou de empresas com problemas. Sua abordagem, conhecida como cigarette butts, ou bitucas de cigarro, consistia em encontrar empresas com baixo valor de mercado, mesmo que não apresentassem um grande potencial de crescimento. Adriano destaca que a filosofia de Graham, embora eficaz em seu tempo, tornou-se menos relevante em mercados mais eficientes, onde é mais difícil encontrar empresas significativamente subvalorizadas. Concordo 100%? E o Graham mesmo reconheceu essa limitação antes de morrer. Isso aqui eu não vou afirmar com 100% de certeza, porque eu não sei. Eu cheguei a pesquisar, eu vi que tem algumas entrevistas que fizeram com ele ali em 1976, e uma dessas aqui, na número 2 ali, eu vou traduzir agora, falando o seguinte, o Graham falando em 1976. Eu já não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de valores imobiliários para encontrar oportunidades de valor superior. Isso era uma atividade recompensadora, digamos, 40 anos atrás, ou seja, na década de 30, quando o nosso livro Graham Dodd foi publicado pela primeira vez. Mas a situação mudou consideravelmente desde então. Antigamente, qualquer analista de valores imobiliários bem treinado poderia fazer um trabalho profissional competente ao selecionar ativos subvalorizados por meio de estudos detalhados. Mas, à luz da enorme quantidade de pesquisas que atualmente são realizadas, eu duvido que, na maioria dos casos, esforços tão extensos gerem seleções suficientemente superiores para justificar seus custos. Em uma extensão muito limitada, estou ao lado da escola de pensamento do mercado eficiente, agora amplamente aceita pelos acadêmicos. Então, na época lá, a teoria do mercado eficiente, na década de 70, ali já estava começando a ser aceita. Que é basicamente falando que tem tanta gente olhando para o mercado naquela época, né, e hoje também, tanta gente com acesso à informação que, cara, não tem tanta distorção mais hoje em dia nos preços, né? Ainda existe? Sim, existe. De vez em quando, cara, vem uma pandemia, vem uma crise, vem uma notícia de determinado ativo e faz ele disparar ou despencar. Ainda existe, claro. Mas no longo prazo isso tende a não ser mais tão eficiente quanto antigamente. Então, se acontecer, vai ser por um curto período de prazo e muitas vezes, tipo assim, é como se você tentasse encontrar uma nota de $100 aqui na rua, né? Nota de R$100 aí na rua do Brasil. Cara, pode acontecer? Pode, né? Mas a probabilidade de alguém passar antes que você pegar é muito grande, né? Então, difícil você conseguir enxergar essa oportunidade ali, né? Conseguir achar a nota de R$100 ali na rua, né? E falando do Philip Fisher, ele representa uma abordagem mais voltada para o crescimento, focada na identificação de empresas com potencial de crescimento sustentado a longo prazo. Fisher enfatiza a importância da qualidade da gestão, da inovação e da cultura da empresa. Então, mais ou menos o que o Adriano falou, né? Dos 3 círculos dele lá.
Sua abordagem se concentra na análise qualitativa da empresa, buscando indícios de um crescimento duradouro. Adriano destaca a Fischer como exemplo de investidor que compreendeu a importância de reinvestimento dos lucros para gerar o compounding em crescimento exponencial a longo prazo nas empresas. Concordo, beleza. E aí ele argumenta que a abordagem de Graham era mais adequada em contexto de mercado com as informações limitadas e muitas empresas significativamente subvalorizadas. Cara, não tinha nem regra contábil ainda direito, né, na década de 30. Então, assim, imagina para você conseguir se aproveitar dessas distorções. Era muito mais fácil do que hoje, né? Hoje em dia é muito mais... Todo mundo tem acesso à mesma informação, não tem tanta vantagem, né, para você tentar encontrar aí. Já a abordagem de Fischer se tornou mais relevante em um mercado mais eficiente e sofisticado, onde a análise qualitativa, a compreensão da cultura corporativa e a busca por empresas são mais importantes. Empresas com crescimento sustentável são mais importantes. A sua própria filosofia integra elementos de ambas as abordagens. Ele busca empresas de alta qualidade, com uma forte cultura corporativa e grande potencial de crescimento, elementos fischerianos, vamos dizer assim, mas também considera a avaliação buscando evitar pagamentos de preços excessivamente altos, que é o elemento grahamiano. Então, o fundo de investimentos, ele nunca vai ignorar 100% o preço. O que ele falou lá dos screeners é que ele não foca nos screeners para encontrar essas empresas, mas depois que ele encontra, naquela análise mais subjetiva, aí ele parte para a análise mais grahamiana, vamos dizer assim, no método do Graham, que aí vai entrar também a questão dos múltiplos, se está muito esticado, se não está. Obviamente, eu acredito que eles fazem uma análise assim quantitativa também, mas depois da análise qualitativa. Eu acho que é esse o principal aprendizado aqui hoje. Né? Muita gente inverte, né? Quer fazer análise quantitativa antes da qualitativa. Aí acaba gerando essa distorção que eu também concordo. Em resumo, não que você não possa usar os fundamentos como um filtro também de empresas boas, óbvio, assim, porque você também não vai ficar fazendo uma análise qualitativa de uma empresa que não tem bons fundamentos. Né? Mas, depois que você faz esse filtro inicial ali, a empresa tem lucro e tal, tenta partir para uma análise mais qualitativa, e aí depois você volta para quantitativa, né? Quando você for realmente decidir aportar na empresa, se você quiser. Né? Mas, voltando na filosofia que eu sempre falo aqui, de quem aporta mensalmente, o preço acaba não importando tanto no longo prazo, porque as empresas sobem tanto que o preço acaba ficando irrelevante. Mas vai de cada um, já falei isso em outros vídeos, não vou perder tempo com isso aqui agora. Em resumo, para Adriano, tanto Graham quanto Fischer oferecem lições valiosas, mas a estratégia ideal precisa ser adaptativa e considerar o contexto do mercado, a disponibilidade de informação e as características das empresas disponíveis. Ele busca a melhor combinação das duas abordagens, focada na qualidade fundamental do negócio, da gestão e do crescimento sustentável a longo prazo. E é isso que eu tento passar para você também, de você pegar um pouco dos meus critérios, da minha filosofia, entende um pouco da do Adriano, um pouco lá do Cristiano da Zeno, um pouco da do Asvide, de outros influencers que você gosta, e aí você vai criando os seus critérios pessoais, né? O que vai fazer sentido para você. Porque na bolsa não existe um único caminho certo. Existem vários caminhos que você pode trilhar, e aí você vai descobrindo o seu. Aí a parte do podcast falando mais do investimento do Brasil, porque o fundo dele investe 100% no exterior, lá nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, aí perguntaram sobre investimento no Brasil, ele fala que a sua ausência de investimentos diretos no Brasil, apesar de ser brasileiro, utilizando o conceito do smell test, que é o teste do cheiro, né? E focando na aplicação de seus critérios de seleção de empresas, qualidade da gestão, qualidade do negócio e crescimento secular. O smell test, que seria ele meio que farejando as empresas aqui de acordo com os critérios dele, baseada na experiência e no conhecimento de mercado. Calma aí, vamos lá. O smell test não é um processo formal ou quantitativo, mas sim uma avaliação intuitiva e qualitativa baseada na experiência e no conhecimento do mercado. É aquilo que eu falei, intuição dele de acordo com a experiência lá de quase 30 anos. Aí ele meio que fareja que o mercado brasileiro, ele olha as empresas daqui e não chama muita atenção. É uma avaliação inicial e rápida que determina se vale a pena dedicar um estudo mais aprofundado, deep dive de uma empresa. No caso do Brasil, o smell test falha por vários fatores que geram preocupações para Adriano. Então, instabilidade política e regulatória, então o ambiente político e regulatório brasileiro é percebido por Adriano como volátil e imprevisível, o que aumenta o risco para investimentos de longo prazo. Mudanças frequentes políticas e incertezas regulatórias criam dificuldades para a previsão de crescimento secular sustentável. Concordo, em parte. Concordo. Mas não que você tem que ignorar o Brasil por isso, mas concordo. Cultura corporativa, Adriano busca empresas com uma forte cultura organizacional focada em longo prazo. Propósito claro e swarm intelligence, que é aquilo que eu falei lá da analogia das formigas, né? Inteligência coletiva. Ele argumenta que a cultura corporativa no Brasil, em muitos casos, não se alinha com esses ideais, priorizando frequentemente resultados de curto prazo em detrimento e sustentabilidade. Concordo. Mas não todas as empresas. Macroeconomia e risco país. Os desafios macroeconômicos brasileiros, como a inflação, o endividamento público e a volatilidade cambial, geram um risco macroeconômico elevado, dificultando a previsão de crescimento sustentável das empresas.
o risco país é um fator determinante que inibe investimentos. Concordo, mas não todas as empresas. Falta de transparência e governança corporativa. A transparência e a governança corporativa em algumas empresas brasileiras podem ser inferiores aos padrões internacionais, aumentando a dificuldade de avaliar a qualidade da gestão e solidez do negócio. Aqui eu discordo um pouco, porque eu vejo até muitas empresas brasileiras com uma governança, assim, com práticas de governança até melhores, né? Aqui a gente tem o Novo Mercado, tem vários segmentos de listagem aí da B3 que obriga as empresas a cumprir determinadas regras de governança, enquanto no exterior eu não vejo muito disso, né? Eu vejo até uma selva um pouco maior em relação a isso, mas não concordo tanto aqui, mas entendo o que ele falou, de que algumas empresas podem ter aí uma dificuldade de você conseguir entender se a empresa tem boa governança ou não, mas vamos lá, disponibilidade de dados, aqui eu também não concordo muito. Ele fala que a disponibilidade de dados e informações confiáveis sobre as empresas brasileiras pode ser menor do que nos Estados Unidos ou em outros mercados mais desenvolvidos, dificultando a realização de uma análise profunda e precisa. Que eu discordo, cara, eu não concordo com isso, eu acho que os sites RI brasileiros são muito bons, inclusive os releases têm muito mais informações muitas vezes do que os thank-yous lá de fora, que são aquela bagunça, né, para você ler. Então eu acho que no Brasil a gente tem até uma organização melhor dos dados do que no exterior, tá? Então é minha impressão, os sites RI são muito melhores na maioria das empresas, né? Você vai ver sites como o do Google, da Berkshire Hathaway, chega a ser uma piada lá no site RI, né? Mas muitos não têm nem webcast, então eu acho que aqui no Brasil isso é muito mais organizado e pelo contrário, eu acho que em termos de acesso à informação, aqui é até melhor do que lá fora. O smell test para Adriano é um filtro inicial. Se uma empresa ou mercado não passa no smell test, ele considera que o tempo e esforço para uma análise aprofundada não justificam o risco, até porque ele tem que pagar os analistas, pagar a equipe dele lá, né, do fundo. Então, o tempo dessa galera tem que valer a pena para poder compensar o custo, né? Então, muitas vezes ele fala, no Brasil, como tem todos esses riscos aí, não vale a pena aqui. Melhor pegar esse analista aqui e pegar o tempo dele investindo numa empresa americana do que numa empresa brasileira. Dada a ausência de elementos indicativos e a qualidade dos 3 pilares da sua filosofia de investimentos. No caso do Brasil, a combinação dos fatores mencionados impede que ele realize investimentos diretos em empresas brasileiras, mesmo reconhecendo o potencial de crescimento de alguns setores. Ele prefere concentrar seus esforços em mercados onde o smell test indica maior probabilidade de encontrar empresas que se encaixem em sua estratégia a longo prazo. Aqui é o que eu falo, né? Em critérios pessoais, tem gente que prefere evitar o Brasil. Muitas vezes, aqui no Brasil acaba acontecendo o contrário, né? Da maioria dos brasileiros terem o viés doméstico, que é você colocar a maior parte do seu patrimônio no país de origem. Então, a maioria dos brasileiros tendem a investir a maior parte do patrimônio no Brasil, mas que isso vem mudando muito nos últimos anos e muitos brasileiros vêm percebendo que realmente tem muitas empresas boas no exterior que vale a pena você diversificar, porque aqui no Brasil está cada vez mais difícil a gente ver uma luz no fim do túnel, né? E enquanto no exterior a gente está vendo cada vez as empresas melhorando mais e tal, diferente no Brasil, né? Aqui no Brasil também tem muitas, eu vejo assim, algumas dezenas de empresas boas hoje, tá? Mas não acho que precisa exagerar nesse ponto aqui, né? Mas ele, como um gestor de fundo, é aquilo que eu falo, né? Envolve outros critérios, custos, que muitas vezes assim, a gente como investidor, pessoa física, não tem, e aí pode diversificar mais até do que ele, né? Aí ele vem falando de um estudo de caso aqui da IDEX Laboratories, que é uma das empresas que ele investe. Então o Adriano utiliza a IDEX como estudo de caso para ilustrar sua filosofia de investimento, destacando todos os pontos positivos da empresa quanto os desafios enfrentados. A IDEX é uma empresa que produz equipamentos e serviços de diagnósticos para animais de estimação, e principalmente cães e gatos. Aqui estão os principais pontos do seu estudo de caso, que vem agora, vamos trazer para a prática tudo que ele falou aqui, né? Todo o background que eu acabei de falar aqui no início da aula. Vamos colocar na prática agora para a gente entender como ele aplica isso na escolha de uma empresa. Então vamos lá. Pontos positivos justificando a escolha inicial e a Forever Mentality da IDEX. Modelo de negócio sólido e recorrente. Ela possui um modelo de negócio recorrente, vendendo tanto equipamentos quanto serviços de diagnóstico para veterinários. Isso garante uma receita previsível e sustentável ao longo do tempo. Segmento defensivo e em crescimento. O setor de saúde animal é relativamente defensivo, menos suscetível a ciclos econômicos severos. Além disso, o número crescente de animais de estimação, a crescente preocupação com a saúde e o aumento da expectativa de vida dos animais geram um crescimento secular consistente. Ele deu exemplos até de cães que estão começando a viver aí há 30 anos, sei lá, né? Então, assim como a medicina ajuda os seres humanos a viverem mais, acredito que os animais também, né? Então, a tendência é agora, com a evolução da tecnologia, os animais conseguirem viver cada vez mais também. Inovação tecnológica. A IDEX se destaca pela inovação contínua, desenvolvendo equipamentos e testes diagnósticos mais eficientes e sofisticados. Isso permite que a empresa mantenha uma posição de liderança no mercado e atraia novos clientes. Então, o market share da empresa é importante também, né? Porque quanto maior o market share, maior a liderança dela no setor, maior tende a ela
conseguir permanecer nesse lugar de liderança, né? Porque acaba necessitando um CAPEX muito alto para uma empresa nova vir, investimentos muito grandes para vir e conseguir chegar no mesmo patamar de market share, né? Swarm Intelligence e propósito claro. Então, no caso lá, inteligência coletiva e propósito claro. A IDEX demonstra uma forte cultura organizacional, com funcionários motivados pelo propósito de melhorar a saúde dos animais de estimação, contribuindo para o bem-estar dos animais e seus donos. Economies of Scale. Então, o crescimento da IDEX gera Economies of Scale, melhorando a sua eficiência e margens de lucro. Desafios recentes, explicando o desempenho inferior e a necessidade de vigilância, aquilo que ele falou, né? Não é você fechar o olho, já estudei aqui meses a empresa, sei tudo sobre ela, estudei desde a fundação, agora tchau, vou investir e nunca mais vou vender. Não, você vai monitorando sempre, assim como a gente faz aqui no Fundamentei também, né? Assim como a gente faz no Buy and Hold. Escassez de mão de obra, e tá até sem um S ali, escassez com 2 S, de mão de obra, shortage of labor. A pandemia do Covid intensificou a falta de profissionais na área veterinária, técnicos e enfermeiros, afetando o número de testes realizados e, consequentemente, a receita da IDEX. Redução no número de visitas a veterinários, então a combinação da pandemia e da escassez de mão de obra levou a uma redução no número de consultas veterinárias, diminuindo a demanda por testes de diagnóstico. Aumento da concorrência, embora a IDEX mantenha uma posição de liderança, o crescimento do setor atrai novos concorrentes, aumentando a pressão competitiva. Então, aquilo que eu falei, pessoas tendo cada vez menos filhos, tendo cada vez mais animais de estimação, isso demonstra aquela questão da boa perspectiva do futuro da empresa, né? E as pessoas vivendo cada vez mais, então elas tendem também a ter cada vez mais, por mais tempo, animais de estimação, né? E aí isso gera uma nova oportunidade de mercado e, né, com mais pessoas entrando nesse mercado, gera também mais possibilidade de empresas novas entrarem nesse mercado, né? E as lições do estudo de caso, que mesmo empresas excepcionais enfrentam desafios. Não é o que você vai estudar mesmo uma empresa, vai saber tudo sobre ela, pronto, não vai ter nenhum desafio agora, daqui para frente vai ser easy going, né? Nada, né? Você tem que ali ficar de olho. Porque mesmo empresas boas passam por desafios, mas elas tendem a superar esses desafios por serem boas, né? Terem boa governança, etc. Então o caso da IDEX demonstra que mesmo empresas com modelos de negócio sólidos e uma forte cultura organizacional podem enfrentar desafios temporários. A Forever Mentality não implica em cegueiras aos riscos. Importância da vigilância contínua. O sucesso a longo prazo exige vigilância contínua dos investimentos e a identificação precoce de problemas, como a escassez de mão de obra no caso da IDEX, permite que o investidor tome decisões informadas para proteger seu capital, seja vender, seja parar de comprar, por exemplo, por um tempo, né? Flexibilidade na Forever Mentality. A Forever Mentality não significa possuir uma ação para sempre, independente do que aconteça. Se a confiança na qualidade da empresa for comprometida, a venda das ações pode ser justificada. E aí entra aquela questão, né, que a gente entra muitas vezes em embate aqui com outras filosofias de que não venda nunca versus vender porque perdeu valor, mas se você soubesse se ela perdeu valor, você seria bilionário e tal. Cara, você tem que entender o seguinte, hoje em dia com a quantidade de informações disponíveis que tem, cada vez mais aqui organizados, como no Fundamentei, por exemplo, nos próprios sites RI com mais informações, né, fica muito mais fácil para o investidor conseguir identificar se uma empresa perdeu valor ou não, parou de gerar valor ou não, né? Seja de forma definitiva ou não, tá? De forma temporária. Obviamente eu entendo que você não vai acertar sempre, mas eu acho que você também não precisa ficar preso a essa mentalidade de não vender nunca como se fosse um pecado. Você pode vender se você quiser, não é um pecado vender, tá bom? Só entenda isso. Se fizer sentido para você não vender nunca, beleza, tá? Se você não quiser se aprofundar tanto, mais, entender melhor, aprimorar seus critérios, entender que é possível hoje em dia, com tanta informação, você conseguir enxergar uma perda de valor ou não, beleza, se mantém na tua visão. Mas tenta se abrir também para estudar o outro lado. Tipo, cara, essa galera que consegue enxergar, possivelmente enxergar que uma empresa perdeu valor, o que eles estão olhando, né? Vamos ver a seguir aqui, depois, que ele fala sobre quando sair de investimento. Mas só resumindo ali, a IDEX, né, que ele busca equilibrar a falha mental com a vigilância contínua e tal, que ele identifica empresas com potencial de crescimento, forte cultura, blá, 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 e tal, né? E esse caso serve como exemplo que mesmo empresas extraordinárias podem enfrentar desafios temporários. E aí vem aquela questão que eu falei, né? Quando sair de investimento? Para Adriano, a capacidade de identificar empresas que deixaram de ser extraordinárias é tão importante quanto, ou até mais importante, do que a capacidade de identificar as empresas que são extraordinárias. Essa habilidade é crucial para a preservação de capital e para o sucesso de longo prazo da sua estratégia de investimento. Aqui está o porquê. Prevenção de perdas significativas. O maior risco de investimento de longo prazo não é a volatilidade de curto prazo, mas sim a perda permanente de capital, o permanent loss, que eles chamam, devido a uma escolha errada. Identificar precocemente os sinais de deteriorização de uma empresa permite que o investidor venda suas ações antes que o declínio de valor se torne irreversível, minimizando as perdas.
Preservação de capital. A preservação do capital é o alicerce de qualquer estratégia de investimento de longo prazo. Uma escolha ruim pode anular os ganhos gerados por várias escolhas acertadas. A capacidade de identificar e sair de oposições problemáticas preserva o capital para ser reinvestido em empresas de maior potencial. Aqui, se você for ver outras filosofias também, eles mostram estudos que se você tem lá uma carteira de 20 empresas e 3 foram a zero, mesmo assim, uma ou duas da tua carteira que subiram muito, dessas 20, vão compensar essas que foram a zero, então você mesmo assim pode ter um retorno extraordinário mantendo empresas ruins na carteira que foram a zero, sem vender, tá? Concordo com isso, mas também tende a ser algo um pouco distorcido. Por quê? Porque se você conseguir pegar o dinheiro dessas 3 empresas que você, sei lá, ou 5 que, sei lá, vamos dizer assim, 3 realmente foram a zero e 5 pararam de gerar valor. Aí você foi lá e vendeu, mas depois elas voltaram a gerar valor, mas você vendeu. Mas você pegou esse dinheiro e colocou em outras empresas boas que continuaram gerando valor, cara, é mais ou menos aquela questão de você equilibrar uma coisa com a outra, né? Você conseguiu, de alguma forma, preservar melhor o teu capital, colocando dinheiro em empresas que continuaram gerando valor, do que você manter ali por décadas empresas que foram a quase zero, né? Assim, eu particularmente não gosto muito dessa filosofia de manter na carteira, porque eu particularmente não consigo olhar minha carteira e ficar vendo uma empresa ali indo a zero, indo a zero, indo a zero, parou de gerar valor, já enxerguei isso e para mim ali tá agoniante, né, manter aquela empresa durante décadas, sendo que já não faz mais sentido, ela já não faz mais parte dos meus critérios, porque se eu vender é um pecado. Não, vender não é um pecado, eu posso vender a hora que eu quiser porque a carteira é minha. Essa é uma das principais vantagens de você ser um investidor pessoa física. A carteira é sua, você faz o que você quiser com ela, o dinheiro é seu, você vai gerir ele de acordo com os seus critérios, com as suas crenças pessoais, então você não tem que dar satisfação a ninguém, né? Diferente de um gestor de fundo que tem que ficar dando satisfação para os investidores frequentemente, né? Então é isso que você tem que pensar. Se você quiser vender uma ação da sua carteira por qualquer que seja o critério, cara, vende porque se fizer sentido para você. Ninguém vai ficar julgando aqui se você vendeu ou não, porque a carteira é sua, beleza? Só isso. Alocação eficiente de capital, então é aquilo que eu falei, né? Ao identificar empresas que não são mais extraordinárias, o investidor libera capital para investir em empresas que ainda se enquadram nos critérios de seleção, né? Maximizando o potencial de crescimento do portfólio, né? Então eu entendo também quem fala, é muito difícil enxergar quando uma empresa parou de gerar valor. Eu entendo, tá? Mas hoje em dia é mais fácil do que antigamente. Antigamente era muito mais difícil, hoje em dia é mais fácil, mas não é garantido também. Manutenção da disciplina, então a capacidade de identificar empresas em declínio reforça a disciplina do investidor. Ao reconhecer que mesmo empresas anteriormente excepcionais podem perder sua qualidade, o investidor mantém-se vigilante e evita a armadilha de se apegar a seus investimentos em declínio por apego emocional ou viés de confirmação. Isso aqui ele resumiu de uma forma excepcional o que a gente de vez em quando tenta falar aqui no Fundamentei, né? Que quando você se apega muito ao ativo emocionalmente, não vou vender nunca porque eu não sei se ele realmente piorou, sendo que o ativo já está ali gritando para você que ele não está mais gerando valor, toma cuidado por você com esse viés aí né? Vamos dizer assim, o viés do emocional, o viés do apego. Porque, cara, você não precisa ficar apegado com o ativo. Quanto mais desapegado você for aos seus ativos, melhor. Porque se acontecer alguma coisa de ruim com eles, você vende tranquilo e segue tua vida, né? Isso que é interessante. Então, quanto menos apego, menos você tende a colocar esse viés aí, um viés de confirmação nas suas decisões, porque você sabe que está ali mantendo seus critérios. Se você conseguiu ali de alguma certa forma enxergar que a empresa não está mais gerando valor, não precisa ficar tentando se enganar, contando uma historinha falsa para você de que o ativo não, ele vai recuperar um dia, ou ele não, continua gerando valor de alguma forma, continua dando lucro, mas lembrando que continuar dando lucro não é continuar gerando valor, tem uma diferença enorme entre dar lucro e gerar valor para o acionista, tá? Isso tem que ficar muito claro, né? Muita gente se confunde com isso, só dar lucro é gerar valor, não, né? Então, é isso que tem que ficar claro aí nos teus critérios, e aí nos teus critérios pessoais, aí vai de você ou não, né? Vender. Melhora a taxa de acertos, então a capacidade de identificar empresas que deixaram de ser extraordinárias aumenta a taxa de acertos a longo prazo. A combinação de selecionar empresas excelentes e de remover as que se mostraram ruins otimiza o portfólio. Também acho. E aí ele utiliza o conceito de Type 1 e Type 2 erros para explicar essa importância. Um erro Type 1 é comprar uma empresa ruim, enquanto o erro Type 2 é não comprar uma empresa boa. Embora os dois tipos de erros sejam importantes, a prevenção de erros Type 1, comprando empresas que deixaram de ser extraordinárias, é crucial para a preservação de capital e para a consistência de retornos a longo prazo. A Foreign Mentality não é estática, é uma estratégia dinâmica que exige vigilância contínua e a disposição de se desfazer de investimentos, que é o que a gente ensina aqui também, né? A gente tem uma filosofia que no Fundamentei de, cara, perdeu valor, vende. Você não vai morrer por causa disso. Mesmo que tenham sido anteriormente excelentes, se surgirem sinais de deterioração. E eu acho que é até um sinal de humildade, né? Você como investidor,
Cara, ser humilde o suficiente e falar, pô, não, era uma empresa boa, na época fazia sentido para mim, agora não faz mais. Então tudo bem, segue a vida. E aí ele deu o exemplo prático da venda das ações da Edwards Life Sciences pelo fundo do Adriano, serve como estudo de caso importante, demonstrando a aplicação prática de sua filosofia de investimento e a importância de sua Forever Mentality não ser estática, mas sim adaptativa. A Edwards Life Sciences é uma empresa que fabrica válvulas cardíacas, principalmente válvulas aórticas, transcatéter, TAVR, menos invasivas que as cirurgias tradicionais. Aqui estão os principais pontos. Pontos positivos, justificando a escolha de comprar ela. Né? Tecnologia disruptiva, então ela desenvolveu uma tecnologia disruptiva no tratamento de doenças cardíacas com suas válvulas TAVR, menos invasivas. Isso gerava um crescimento secular significativo. Modelo de negócio em crescimento, então o envelhecimento da população e o aumento da prevalência de doenças cardíacas garantiam um mercado em expansão para as válvulas da Edwards. Altas margens e retornos, então a empresa apresentava alta lucratividade, margens operacionais elevadas e alto retorno sobre o capital investido. E o histórico de sucesso, a empresa possui um longo histórico de sucesso, demonstrando sua capacidade consistente de gerar valor para os acionistas. Então, tudo de bom aí que a gente busca numa empresa também. Mas aí, as razões para a venda foram mudança no management, né, na gestão, então a saída do CEO fundador, Michael Mussallem, que estava na empresa desde a sua fundação, gerou preocupações sobre a continuidade da estratégia e da cultura da empresa. A entrada de um novo CEO, com foco em uma área menos significativa do negócio, uma nova válvula cardíaca representando apenas 4% da receita, causou receio sobre a perda de foco. Então, muitas vezes, só tem 4% da receita, ou seja, tem uma via de crescimento muito maior do que as válvulas atuais. Ao invés de tentar melhorar a válvula atual, eles tentam focar nessa nova aí para poder ter um potencial maior de crescimento de receita. Mas gerou esse receio neles aí de desfoco, né? Perda de foco. Aumento do risco. O desenvolvimento de uma nova válvula cardíaca, apesar de seu potencial, implicava em altos riscos regulatórios de segurança. A possibilidade de problemas com o FDA, o órgão americano, né, e recalls de produto gerou preocupações sobre perdas significativas, então processo, etc. Né? Mudança na narrativa. A ênfase excessiva do novo CEO na nova válvula, mesmo com o sucesso da válvula TAVR, indicava uma mudança de foco estratégico, causando preocupação sobre a sustentabilidade do crescimento da empresa e de sua qualidade. Perda de confiança nos 3 círculos. A combinação da mudança de gestão, do aumento do risco e da mudança na narrativa levou a uma perda de confiança nos 3 pilares da filosofia de Adriano. Gestão de pessoas, negócio e crescimento secular. Embora a empresa ainda fosse financeiramente forte, a avaliação qualitativa indicou uma deterioração no potencial de longo prazo, gerando a venda aí. Então as lições foram que a Forever Mentality é dinâmica, a venda de ações demonstra que a Forever Mentality não é uma estratégia passiva e inflexível. Cara, boa palavra essa palavra inflexível. Muita gente aí que dessa filosofia não venda nunca, acaba gerando essa parte inflexível, né? Então, tipo assim, não vou vender nunca, não vou mudar isso nunca, tipo, como se estivesse ali seguindo uma doutrina obrigatória. Cara, não precisa ser inflexível. Abra sua mente para outras opções. Se você se sentir confortável não vendendo, beleza, mas se você estiver incomodado e não está vendendo porque você está sendo inflexível, cuidado. A avaliação contínua e a capacidade de ajustar a carteira de investimentos, mesmo em posições de longo prazo, são essenciais, concordo. A importância daquilo que eu falei, né, que eu mesmo estou evoluindo meus critérios, então provavelmente vou alterar minha carteira no futuro. A importância da qualidade da gestão, a mudança da gestão e a alteração da narrativa destacaram a importância crucial da qualidade da equipe e da gestão para o sucesso do longo prazo da empresa. E gerenciamento de risco, né? A decisão de vender as ações também exemplifica a gestão ativa de riscos, mesmo como estratégia de longo prazo. A identificação precoce de potenciais problemas permitiu a preservação de capital. E aí ele explica também a questão de por que ele não investiu em NVIDIA, né? Não investimos em NVIDIA. Ele explica a ausência do investimento em NVIDIA, apesar do seu desempenho excepcional, baseando-se na sua filosofia de investimento de longo prazo e na busca por empresas que se encaixem nos 3 círculos. Embora reconheça o sucesso de NVIDIA, ele identifica alguns pontos que a tornam incompatível com a sua estratégia. Natureza cíclica da indústria de semicondutores. Então ele já meio que filtrou pelo setor, né? Aquilo que eu falo aqui também no Brasil, de você evitar setores muito cíclicos, como de commodities. A indústria de semicondutores é conhecida por seus ciclos de boom e bust, expansão e retração. A alta demanda leva a um aumento na capacidade de produção que eventualmente supera a demanda, resultando em queda de preços e lucros. Este ciclo intrínseco da indústria gera volatilidade e incerteza no longo prazo, contrariando a busca de Adriano por crescimento secular e estável. Alta necessidade de capex, né, de capital. A produção de semicondutores requer investimentos de capital extremamente altos, capex. Isso torna o negócio intrinsecamente dependente de ciclos de investimento de uma precisa previsão de demanda. Exemplo agora, Microsoft, Meta, Google Amazon investindo bilhões em capex para inteligência artificial, né, para placas da NVIDIA, por exemplo, para inteligência artificial. Isso vai perdurar no longo prazo? Não sei, até quando ninguém sabe, mas no momento existe. Ou seja, está num ciclo de alta forte, tanto que a NVIDIA está bombando agora. Né?
os fundamentos. Isso vai permanecer no futuro? Ninguém sabe, né? Se as empresas vão continuar investindo bilhões em CAPEX nesse nível, né, atual. Essa alta dependência de ciclos de investimento gera risco e incerteza e que não se alinha com a filosofia de Forever Mentality. É aquilo, né? Hoje a NVIDIA está bem, mas amanhã. Competitividade intensa e disrupção. A indústria de semicondutores é altamente competitiva e sujeita a rápidas inovações tecnológicas e disrupções, assim como foi a inteligência artificial, tanto que a NVIDIA é um belo exemplo, né? E a liderança de mercado pode mudar rapidamente, tornando a previsibilidade a longo prazo desafiadora. A NVIDIA, embora líder atualmente, não garante sua posição dominante no futuro. Falta de network effects. Adriano procura empresas com network effects, efeito de rede, ou seja, empresas que se tornam mais valiosas à medida que crescem, pois seu valor aumenta com a expansão da sua base de usuários. Ele argumenta que a NVIDIA, embora tenha um crescimento impressionante, não apresenta esses efeitos de rede com a mesma força de outras empresas em seu portfólio. Diferença em relação ao modelo de negócio, então os modelos de negócio de empresas como a Google, com suas receitas recorrentes de publicidade, ou a IDEX, com vendas recorrentes de serviços e equipamentos com uma base ampla de clientes, são considerados mais resilientes e previsíveis do que o modelo de vendas cíclicas e altamente dependentes de manufacturers da NVIDIA. E aí vamos só para finalizar, antes de dar uma olhadinha rápida aqui no Fundamentei, nas ações citadas por ele aqui, que ele tem no portfólio, e a gente finaliza, beleza? Só para a gente dar uma olhadinha nos fundamentos rapidinho. Vamos lá. Então só antes de falar da primeira empresa, lembrando aqui do Black, né? Se você quiser conhecer a melhor área de ensino de buy and hold do Brasil, clica no link da descrição para você reforçar essa filosofia que eu acabei de falar aqui no vídeo. Toda essa filosofia a gente segue aqui praticamente tudo a risco aqui no Fundamentei, então é muito interessante. Então aqui tem tudo que você precisa para você se tornar um investidor excelente de longo prazo, beleza? Então clica aí no Black para ver todas as informações. Começando aqui com a primeira empresa, a Reiko, que é fornecedora aeroespacial de defesa, focada em criar peças de reposição de nicho para aeronaves comerciais e produtos de defesa. Esse setor é interessante porque geralmente tem sempre um alto investimento aí, mas geralmente muito ligado ao governo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Olhando aqui os balanços, vamos dar só uma olhadinha nos balanços, né? Para a gente também não perder muito tempo. Então, a gente vê uma margem bruta na casa dos 40%, um crescimento muito bom, o EBITDA também crescente, o lucro crescente, margem boa. Eu considero uma margem acima de 10% boa no mundo de hoje, né? Empresa aí com mais dinheiro em caixa do que dívida, mas de certa forma ainda equilibrada em relação ao EBITDA, gerando muito caixa e uma geração de caixa crescente, uma margem de fluxo de caixa boa, de 2 dígitos, um fluxo de caixa livre por ação crescente. Isso é um dado bem interessante para você ver a geração de valor realmente de uma empresa crescente, né? Então é bem interessante, crescimento de receita muito bom, e a gente vê o retorno aqui da empresa, né? Cotação versus lucro no longo prazo, linha reta para cima, muito bom, retorno histórico aí, vamos ver aqui, né? Ó, de 10 anos aí, 659%, 22% ao ano. Se a gente pegar o máximo que a gente tem aqui, vamos ver, isso, aí ó, 600 mil por cento, 53 anos, bizarro, né? 18% ao ano. E se eu não me engano, eu acho que isso não está contabilizando dividendo, né? Então, em breve a gente vai mudar a nossa API aqui de cotação do Fundamentei para considerar dividendo, então talvez vai dar uma melhoradinha, vai tornar mais assertivo aqui esse comparativo, já que nas ações brasileiras a gente considera o reinvestimento dos dividendos, né? Então, cara, um crescimento absurdo aqui de longo prazo, né? A Copart opera um leilão online de veículos de resgate em 11 países na América do Norte, Europa e Oriente Médio, facilitando mais de 3 milhões de transações anuais, né? Então, bem interessante também, a gente vê aqui os balanços dela. Margem bruta de quase 50%, crescimento de receita, crescimento de EBITDA, margem de lucro na casa acima de 30%, então absurdamente alta. Mais dinheiro em caixa do que dívida, muito mais dinheiro em caixa do que dívida, né? Quase 4 bilhões a mais. Gera caixa consistente, crescente, margem de fluxo de caixa também 22%, muito boa. E crescimento de fluxo de caixa livre por ação também crescente, excelente, né? Olhando aqui no gráfico, né? Muito bom, né? Crescente no longo prazo e não é à toa que a cotação provavelmente também deve estar perto do topo histórico ali, né? Olha lá, não precisa nem ver, né? Nos últimos 10 anos, mais de 1000%. Vamos ver o máximo que a gente tem aqui de cotação. Aí, ó. 38 mil por cento, 30 anos, 21% ao ano. É aquele compound que a gente fala, né? Você vai ver aqui. E outro dado interessante que ele fala, que é quando você joga aqui o gráfico na escala de log, ele gosta de ver o máximo possível reto aqui na escala logarítmica, né? Então, que a empresa não tem, assim, tipo, um gráfico meio assim, depois assim, né? Ele gosta de um gráfico logaritmo meio que assim, ó, que é literalmente o conceito de compound, né? Então, achei bem interessante isso também, essa questão aí, né? Se a gente pega uma Reiko aqui também, se a gente olha o log dela, literalmente aquela compound também, ó, linha reta na escala de log, né? No Fundamentei, você clicando aqui, você consegue ver. A IDEX é aquilo que ele já falou, né? Mas a gente olhando os balanços aqui, margem bruta de 60%, muito boa, né?
O que mais aqui? Não gasta muito com marketing e vendas. P&D também sobre receita baixa. Margem líquida acima de 20%, muito boa. Dívida equilibrada, muito bem, né? Gerando muito caixa. Margem de fluxo de caixa muito boa. Fluxo de caixa, apuração também crescente, né? Então, cara, excelente. Provavelmente deve estar aí, tá perto do topo histórico, né? O topo foi ali em 2021, mas ele falou que teve um crescimento muito forte aqui que acabou não se perdurando, né? Mas que agora a cotação está na mesma de 2020. Mas o que importa, vamos olhar a escala logarítmica de longo prazo, o máximo que a gente conseguir, ó, 45.000% em 30 anos, e aí a gente vê aquele compounding, né? Exatamente o que ele falou também. A Mettler Toledo fornece instrumentos de pesagem e precisão para clientes no setor de ciências biológicas, cerca de 55% das vendas, industriais 39% e varejo 6%. Interessante também, né? Vamos ver aqui os balanços. Ó, margem bruta de quase 60%, muito boa. Receita estável, não está crescendo tanto. O lucro também está estável, mas margem acima de 20%, muito boa. Dívida equilibrada. Geração de caixa crescente, consistente. Fluxo de caixa livre por ação também crescente. Então, empresa também que deve estar talvez próxima do topo histórico, né? Pertinho. Vamos ver no longo prazo aqui também. O poder do compounding. Se diz aí, ó, 17% ao ano, é aquilo, né? Compound total também, né? Retinha. É isso que a gente busca nas empresas. Outra que ele falou foi o Waste Connections, que é a terceira maior provedora integrada de serviços tradicionais de resíduos sólidos e reciclagem da América do Norte, operando 103 aterros ativos, 157 estações de transferência e 81 operações de reciclagem. Muito interessante também, um setor que tende a crescer com o tempo, né? Que vem crescendo bem aí a receita, margem bruta de mais de 40%, EBITDA de 30%, margem líquida aí já beirando 1 bilhão de lucro, margem líquida baixa, mas na casa acima de 2 dígitos. A dívida aparentemente um pouquinho alta, mas acho que é aceitável pela geração de caixa da empresa, né? Vem crescendo aí também com o tempo. Bom crescimento de fluxo de caixa livre por ação, dividendo por ação também, então empresa redondinha. A gente vê que a cotação também praticamente uma renda fixa na bolsa. Vamos jogar aqui um histórico máximo. Nos últimos 27 anos, 6.000%, 17% ao ano. E aí a gente pega aqui o compounding, né? Outra compounding que perfeita, né? E outra foi a Eduardes, que ele falou que vendeu, mas que continua com balanços bons, né? A gente olhando aqui, continua com margem bruta de quase 80%. Né? P&D tem uns gastos quase 20% da receita, meio alto, mas faz parte do setor. Margem líquida boa, né? Aqui acho que foi algo não recorrente, né? Mas está bem aqui acima de 20%, historicamente falando. Mais dinheiro em caixa do que dívida. Gera caixa com consistência. Mas realmente não está com a geração de caixa muito bonita assim, né, nos últimos tempos. O fluxo de caixa livre por ação não está muito interessante. Né? Mas vamos ver aqui a cotação. Deu uma quedinha aí, ó, de quase 50% desde o topo ali em 2021. E para fechar, vamos ver aqui. Só o compound dela, 5.000% em 25 anos, 17% ao ano. E aí também outra compoundingzinha, mas que teve aquela perda, teoricamente, fundamentos que ele falou, né? Então, para a gente finalizar aqui, queria agradecer a Adriano, o podcast Market Makers. Muito obrigado aí por mais essa aula que eu recebi aqui, que eu estou repassando aqui para os meus seguidores. Espero que você também que assistiu aí até o final tenha conseguido extrair o máximo de valor possível dessa live. E sempre que tiver alguma outra aí, eu vou tentar trazer aqui para vocês no canal e provavelmente depois só deixar para os Blacks, diferente dessa aqui que eu vou deixar aqui, beleza? Então, agradecer a presença, muito obrigado. Se gostou, deixa o joinha aí, compartilhe com quem você acha que vai ajudar também a agregar esse nível de conhecimento aí para a pessoa, beleza? Então, se tiver algum amigo aí, sardinhão, manda para ele para ver se ele muda a mentalidade e vem pro lado bom da força aqui, beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.